Reenquadrado, The One Piece, volumes 1 a 4. Maravilha, sejam bem-vindos ao primeiro programa do Reenquadrado, um quadro novo que a gente está colocando aqui, né? Esse é um podcast spin-off do nosso podcast principal chamado Mangá ao Quadrado. Nesse podcast a gente pretende, durante 6 meses, uma vez por mês, analisar 4 volumes de algum mangá específico, né? Então esse programa vai funcionar meio que por temporadas. O mangá que a gente resolveu iniciar essa jornada é o famoso, muito popular One Piece. Então a gente tem os volumes 1 a 4 de One Piece para analisar essa semana. Quem vos fala é o seu host essa semana, o Judeu Ateu, acompanhado por... Estranho! Gustavo Bocha, Leonardo Souza e o Luke. Maravilha! É isso então, estamos aqui para analisar os volumes 1 a 4 de One Piece, como eu já disse agora pela terceira vez. Vamos começar com isso então, cara. A gente tá com esse projeto. Uma coisa talvez que eu gostaria pra gente começar a conversa é cada um se situar um pouco com One Piece, a sua história com One Piece, com o mangá, como é, né? Começa aí você, Estranho. Bom, One Piece eu comecei... Eu só conheço o mangá mesmo, eu nunca assisti o anime. Eu comecei a ler o mangá quando ele saía pela Conrad no Brasil inicialmente, pegava emprestado de um amigo meu aqui, e aí depois de um tempo, quando alcancei o que tinha saído da Conrad, eu comecei a ler por scan, né? E aí desde então tô lendo e hoje eu assino pela Panini, então todos os volumes que saíram do One Piece chegou aqui em casa direto. Maravilha, maravilha. Você, Bocha? Eu comecei a ler One Piece em volta de 2007, talvez. É por aí. Deve ser uns 10, acho que faz uns 10 anos que eu leio. E foi um amigo meu que morava perto da onde eu morava antigamente, que me emprestou. Eu gostava de mangá e eu não comprava muitos. Eu comprava alguns, mas não todos e tal. E aí um dia ele chegou, você conhece esses daqui? Aí ele me emprestou Dr. Slump, One Piece. Principalmente One Piece, na verdade. Ele chegou a me emprestar um monte de One Piece. Aí foi quando eu comecei a me envolver. Aí teve uma época que eu entrei no Orkut, entrei num grupo que era muito focado nisso e deslanchei. Secretamente, nessa época do Orkut, eu tinha um canal no YouTube onde eu fazia upload de partes dos episódios do anime. Caralho! O que? É sério? Essa informação é nova. É sério. Caralho, secretamente mesmo, né? Existe esse canal ainda, Poxa? Não, eles obviamente excluíram tudo dos meus vídeos, mas como eu tinha aquele vídeo de 10 minutos, eu ficava dividindo os episódios. Tocava a música do Linkin Park no fundo? Não, era um episódio inteiro. Caraca, eu sempre me pergunto por que alguém faz isso. Desculpa, a gente tá fugindo muito do tema, mas agora eu tenho que saber por que você fazia isso, Bocha? Eu gostava e eu nem assistia tanto anime. Ele fazia mas pela comunidade. Pela comunidade. Exatamente. Caraca, que pessoa boa. Você, Luke, você leu One Piece desde quando? Bom, minha história com One Piece e ler o mangá é meio confusa. Eu comecei pelo anime. Talvez eu estivesse até vendo os vídeos que o Bocha fez upload. E aí, eventualmente, eu comecei a ler umas partes do mangá. Só que não foi, não teve um momento que eu parei de ver o anime e eu comecei a ler o mangá, sabe? Foi meio intercalado. Até que eu cheguei numa parte que o anime começou a ficar insuportável. Acho que foi lá perto de Marineford e tal. E eu comecei a ler o mangá até chegar nos atuais. Então, por muito tempo, eu não tinha lido tudo de One Piece. Eu tinha lido boa parte, porque eu gostava muito do anime, então eu acabei relendo, mas não tudo. Foi só quando a Panini relançou que eu comecei a comprar desde o começo e fechei, e agora eu li de fato todo o One Piece. Leonardo, se não me engano, é virgem de One Piece, né? Não sou virgem, mas eu tenho uma relação de amor e foda-se com One Piece. Quando saiu o anime, era só o anime daquele cara pescador, e eu assistia de vez em quando alguns episódios, era isso. E aí um dia... eu achava que ele era pescador. E um dia eu comecei a ler o mangá por algum motivo, acho que eu tinha acabado Bleach e Naruto. E aí eu comecei a ler e fiquei muito apaixonado por One Piece por um tempo. Escrevi fanfic de One Piece. Todo mundo se Caraca, o que tá acontecendo? O quê? Esse podcast tá uma loucura. Escrevi... É sério? É sério. Eu acho que ainda existe não todos os capítulos, porque eu escrevi uma minissérie em 3 capítulos. Qual era o título? Acho que era...
uma coisa assim. Ó, eu O Leonardo já Circle mostrou of essa Angels. fanfic pra mim. Botei no Google e apareceu fanfic de One Piece. Não procurem isso, por favor. Eu gostava muito de One Piece nessa época, mas sei lá, eu cheguei na parte do Sanji lá de Baratie, e aí eu comecei a ficar meio, ok, e aí eu esqueci completamente. Eu era completamente apaixonado e esqueci. E aí quando saiu pela Panini eu assinei também, veio todos os volumes até o 20, só que a Panini no começo fazia aquela coisa de tipo, mandar o volume 1 e o 36, e depois o 2 e o 37, uma coisa assim, não era? Pra continuar o da Conrad. Sim. E aí, só que eu parei de assinar no 20, e aí eu tô até o 20 aqui em casa, e depois do 36 pra cima. Então eu tô meio eu já li até o 22, só que eu tô nesse ato que eu tenho que comprar esse vácuo que eu não comprei. Viu, uma pergunta. Representa alguma coisa pra você? Sim, era o meu nick nessa época. Então achei. 44. Então achei. Escrito errado. Todo mundo vai ler isso, é Já que vergonhoso. todo mundo com uma revelação de One Piece, o máximo que eu fiz é que eu provavelmente joguei todos os jogos homemade de One Piece existentes. Todos. Teve uma época que eu entrava nos fóruns, aqueles feitos em Mugen. Joguei um monte, cara, um monte. E eu dava opinião. Eu já tentei entrar num grupo desse, mas ninguém tava empolgado pra fazer comigo. E aí, esse é o máximo de One Piece de revelação que eu tenho pra fazer. É minha vez agora, né? A minha história com One Piece é talvez a mais comum de pessoas que leram One Piece. Eu comecei com Naruto, depois fui pra One Piece, vi o anime e acompanhei mais ou menos quando eu passei a acompanhar o mangá, né? Mais ou menos quando eu tava em Thriller Bark. Até onde eu sei, a maioria da população que hoje em dia acompanha One Piece começou a acompanhar nessa parte. Então eu tô junto com o povo mesmo. De revelação não tenho muita coisa não. A revelação que eu tenho é que eu era fanzaço de One Piece. Tipo, muito mesmo. Quando tinha Orkut, eu saía pregando nas comunidades do One Piece. Eu era talvez até mais ou menos frequente numa comunidade que chamava Vejo One Piece até no Videolog. Eu participava das comunidades também. Era onde eu vi One Piece. No Videolog. Não, eu e o Bot somos da Pirate Hunters. Somos da Pirate Hunters, exatamente. Eu sou do SBT. Famosa PH. SBT, nossa, que aliás, nossa, eu lembro quando existiu a onda de pessoas que entraram na comunidade vindo do SBT. Então, minha primeiro contato com Piece, na verdade, foi no SBT, que era o desenho daquele cara que era de um restaurante e passava a virar pirata. É porque o episódio que eu vi era do Baratinho, então, na minha mente, o Luffy era tipo um trabalhador de lá que fugiu e queria virar um pirata. One Piece tem uma história meio estranha no Brasil, tipo, acho que não tem muito uma base tão estabelecida que nem Naruto, talvez. É um pouco mais... Eu não tenho tanto conhecimento. Assim, ele nunca passou tão bem na TV pra poder se estabelecer bastante. Não foi que nem Naruto, que teve... Ou, sei lá, ou mais antigos como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. E acho que por isso que o One Piece ele acaba sendo... As pessoas que gostam mais de One Piece normalmente é quem começou lendo ou começou vendo o anime original. Vendo no SBT é meio difícil encontrar alguém que, tipo, gostou muito, assim, sabe, de One Piece. E aí talvez esse seja até um dos propósitos desse podcast, sabe? Tipo, trazer as pessoas pra One Piece, porque o que vai trazer as pessoas pra One Piece agora, sabe? Não tem nada mais passando na TV, o mangá já tá há muito tempo publicado no Brasil, então, tipo, se você tinha interesse de começar, você não vai começar a comprar agora, sabe? Ou se for começar, vai demorar muito pra você comprar tudo, então, nada melhor que, sei lá, ter alguém aqui motivando as pessoas, né? Tipo, vamos ler, vamos começar, vamos fazer essa jornada do zero, vai que dá. Vai que dá, gente. Sim. Você falou isso várias vezes. Eu não sei se eu tenho esse ideal no meu coração já. E vamos trazer as pessoas do One Piece hoje em dia. Essa prepotência. O meu ideal é que eu queria reler, na verdade. Eu acho que eu coloquei uma desculpa. Coloquei uma desculpa pra parecer mais nobre do que... Mas se a pessoa começar, tipo, vai ser mensal esse programa, a pessoa pode comprar um volume por semana, digamos assim, e ir comprando, assim, aos poucos, vai chegando. O programa é achar os volumes antigos, já faz muito tempo. Estavam mangá no Brasil, não, eles tinham sido relançados, porque eles foram publicados naquele esquema maluco lá. Então, eles tinham sido relançados. Bom, enfim, vamos lá. Enfim, vamos falar então dos 4 primeiros volumes de One Piece, né? Chega de nostalgia, estamos aqui. A gente tem basicamente nesses 4 volumes, a gente tem meio que talvez 3 grandes arcos, 2,5, né? A gente tem a aparição do Luffy, o flashback dele, a gente tem o arco do Zoro, e a gente tem... Não,
Desculpa, tem 4 mesmo. Tem a aparição do Luffy, o arco do Zoro, o arco do Bug e aí metade do arco do Usopp, todo mundo na entrada do bando, né? Sim. O do Luffy não é bem um arco, né? É um capítulo só. E tem a da Álvida também. É um pouquinho. Não, mas bem que o tem a da Álvida se estende com o quase direto Kobe. pro Zoro. Vamos seguindo cronologicamente? Vamos seguir cronologicamente. Sim, uma coisa que eu até fiquei talvez surpreso, eu não sei o que pensar, porque no anime de One Piece, primeiro não tem essa cena do Luffy com a faca no olho. Esse é um mistério eterno no anime, porque ele tem essas cicatrizes no olho. Eles censuraram, porque, tipo, não dá pra deixar as crianças fazerem isso, né? Mas tirando isso, eu acho bem interessante o mangá que começa com o flashback do personagem. Eu não consigo pensar em vários que fazem isso. Começam com um flashback do protagonista. Normalmente é algo que é deixado, às vezes, até pro final do mangá, né? É porque eles não tratam como um flashback, né? Ele trata tecnicamente como não é um flashback. Um time skip, na verdade. É um time skip. Mas só essa forma de, tipo, começar contando meio que o passado do, tipo, ou sei lá, quando ele era criança, né, tipo, do personagem. Vocês têm algo a pensar nisso? Normalmente os autores, eles optam por... Quando é mangá shonen, ou o passado é um segredo que vai ser revelado no futuro, ou o passado é relevante, né? E aí, nesse caso, existia uma informação relevante nesse passado, e o autor resolveu contar ela de cara. E é interessante, porque a gente conhece histórico de publicação de mangá de ação na Shonen Jump, né, que é a revista onde sai One Piece, de repente alguém não sabe, mas é a revista semanal que sai One Piece. Ele tem os primeiros capítulos, eles têm uma cara mais ou menos parecida, porque elas têm que disputar a votação dos leitores, né? Então eles têm mais ou menos uma cara tipo, esse é o teor da minha história. E o primeiro capítulo do One Piece, ele não segue exatamente essa fórmula. Ele dita um pouco do teor, mas ele não dita, tipo, o que vai acontecer de fato, sabe? Ele conta uma história e aí, tipo, agora beleza, esquece essa história, agora a gente vai pro mar, sabe? É que geralmente é um resumo da história o primeiro capítulo, né? Como se fosse, tipo, pegar a ideia que o cara tem e comprimir num capítulo pra mostrar tudo que ele vai ter. O One Piece talvez seja até o contrário disso, porque ele não mostra exatamente o que vai ter. Tipo, o Luffy só vira o Luffy no final do capítulo. Sim. Por exemplo, a gente às vezes, quando a gente comenta de mangás, a gente fala da primeira página, né? De vários mangás, é aquele negócio, agora estamos no mundo de não sei o que. Então, Hunter x Hunter, né? Estamos no mundo dos caçadores. Toriko estamos no mundo gourmet. E muitas vezes eu falava, tipo, estamos no mundo dos piratas. Mas One Piece não tem isso no final das contas, então. né? O primeiro... Tem sim, na verdade. Não, One Piece tem, mas é o mundo diferente. entrou na grande era dos piratas. Sim, mas é diferente. Um pouco, é mais narrativo, sabe? Não é tipo um negócio de apresentação pro mundo, é um acontecimento que ele tá mostrando, que é a execução. Acho que foi One Piece que ditou essa moda, né? Tipo, das pessoas começaram a pegar e pioraram, né? A estrutura. É aquela coisa, sempre que uma trope começa, ela não é uma trope ainda, então, tipo, você não tem um padrão, não acaba sendo diferente do que veio depois. Não é. Eu acho que talvez só não é tão expositivo que nem Hunter x Hunter ou Toriko acabaram fazendo, sabe? Que é aqueles clássicos 3 ou 4 quadros horizontais contando, tipo, esse é meu mundo, sabe? Aqui é muito mais narrativo. Ele tá falando direto com o leitor, não é uma coisa que tá contando uma história, tipo, é burocrático mesmo. Sim. Acho bem interessante essa decisão, então, de mostrar meio que o passado do Luffy antes de tudo, porque acho que mesmo quando começa de fato a história dele, né? Tipo, a gente meio que já tá investido nesse personagem, ele é muito divertido no final das contas, sabe? Não precisou de mais ninguém, algum personagem aleatório aparecer pra mostrar o quão divertido ele é, sabe? São personagens que vão ser relevantes no futuro, mostraram porque a gente tem que se importar com esse cara. Eu acho bem interessante. Coisa é tão interessante que no anime eles fazem uma ordem mais convencional. O flashback do Luffy é um flashback de fato, é lá pro episódio 4, 5. Você não tem com o Zoro eles fazem isso também, se eu não me engano. Eles começam com um filler. O anime começa com um filler. É literalmente um filler. Falando nisso, em começo, a primeira cena do Luffy que aparece, ele tá com essa bocona gigante, tipo, mostrando os dentes. Eu acho que isso dita bastante como vai ser a arte do mangá. Porque as primeiras páginas estão um pouco mais realistas, digamos assim. E aí aparece o Luffy com, tipo, essa boca que parece que ele já tem a Akuma no Mi, né? Porque viu essa boca. Mas acho que dita bastante, tipo, como é que é o teor da arte. E até surpreende quando o mangá fica um pouco mais violento no final. Sim. Vocês querem comentar um pouquinho da arte do mangá nesses primeiros 4 volumes? Não tem muita evolução,
evolução em 4 volumes, né? Tem mangás que às vezes evolui muito rápido até o cara achar o próprio estilo em 4 volumes. Parece que aqui em One Piece ele veio meio que pronto, né? Esse é o meu negócio. Eu percebo uma refinada na arte, né? O estilo é o mesmo, mas ele fica muito mais refinado, tipo, sei lá, em escolhas de ângulos, em movimentação, em cenas de luta, enquadramento, ritmo. Esse tipo de coisa a gente já percebe uma diferença, né? Tipo, por exemplo, sei lá, o capítulo em que o Koro vai lá e mata entre aspas, né, o Mary, vai andando e tipo, tem vários quadros que você fala assim, olha, uma transição aqui muito bem feita, sabe? Então, há uma evolução, mas esteticamente o traço dos personagens, né, é bem parecido. O que eu gosto bastante é que ele tem uma noção de impacto, assim, de fazer páginas e quadros de impacto bem fortes e marcantes, né? Isso eu gosto bastante da arte. Não é muito a ver com o traço em si, mas mais com a composição mesmo. Ele tem composições memoráveis mesmo, isso eu concordo. A cena do Shanks no primeiro capítulo, eu lembro, antes de eu olhar pra página eu já sabia como é que ia ser a cena. A primeira aparição do Zoro, eu me pergunto se não é só a gente que, tipo, sei lá, acompanha esse negócio por tanto tempo, né? Se bem que você tá falando aí, Leonardo, que você não tem tanta história, eu acho que é memorável, sim, várias as cenas, a aparição do Zoro pela primeira vez, tudo isso, sabe? Logo no primeiro capítulo ele faz um dos personagens do bando do Shanks ter uma cena muito boa, que é o Ben Beckman. Sim, com o cigarro, né? Eu adoro essa cena também. Eu gosto do Luke, que não tem nome nesse volume, né? O Luke Rolla, que ele é o gordão com a carne na boca. A cena dele apontando a arma na cabeça do cara, pra mim é uma cena que eu sempre lembro. É uma coisa que sempre me resgata de One Piece, sabe? Tipo, eu lembro dessa cena, que é mais ou menos, até, a gente começou a falar da arte, mas não terminou, mas até eu acho interessante isso no tom do primeiro capítulo, que ele soube guiar muito bem no meio comédia por bastante tempo, e aí, tipo, de repente fica um pouco mais sério, e aí, de repente fica muito mais sério, sabe? De uma hora pra outra. Sim, o cara morre, né? O cara dá um tiro na cabeça do maluco, ele cai morto. Não, o Shanks perdeu o braço, eu acho que é um negócio que vem muito do nada mesmo, né? Sim. Inclusive eu acho isso um pouco estranho, talvez até. Tipo, ele não é o pirata fodão, como é que ele perdeu o braço? Isso não vamos discutir isso. Não? Isso acaba não tendo muito como discutir sem falar coisas mais pra frente. Eu vou evitar trazer. Eu tinha algumas coisas que eu até percebi, mas acho melhor não levar. Vamos voltar pra arte. Vamos voltar pra arte. O que vocês acham da arte do One Piece aqui? Uma coisa que eu li um pouquinho dos capítulos, porque na época que eu lia, que eu tava muito apaixonado, eu pulei pra tipo o capítulo 500 do nada, assim, só porque eu queria. E aí eu percebo que a arte no começo era um pouco mais clara e um pouco mais de contraste. Isso me incomoda um pouco na arte de agora, eu acho muito escura de vez em quando. E tu não bate o olho e entende de uma vez, sabe? Essa arte do primeiro volume. Eu não sei, o problema de ser muito escuro recentemente é problema de scan. Eu acho que não dá pra comparar nisso. Não, eu acho que é problema do mangá mesmo. Mesmo os livros que eu tenho. Começo. Hoje em dia eu acho sei lá, não quero que a gente fique comparando muito, né, com o que tá hoje em dia, porque esse programa tem que ser pra quem só lê os primeiros também. Sim. Mas falando especificamente disso aqui, eu concordo com o Leonardo. Você abre qualquer página e bate o olho, você sabe o que tá acontecendo, sabe? É muito claro, é muito... Algumas pessoas vão falar até que é simples, mas eu acho que só é muito eficaz pra mim. Ele é bem simples, bem cartunesco e bem desproporcional, né? Ele obviamente não tenta ser proporcional em nenhum momento. Eu acho que isso é um mérito, sabe? Tem gente que vai falar, não, olha só o tamanho da mão, olha o tamanho da cabeça, o tamanho da boca. E pra mim é um mérito o autor ele perceber que esse é o estilo e tipo ele ser consistente. Ele é meio bizarrão assim, o Luffy tem umas mãos do tamanho da cabeça dele e é isso aí, sabe? É isso mesmo. E é bom, né? Funciona funciona pra impacto, funciona pra construir cenas memoráveis e tal. E eu acho que essa simplicidade... Fala. Ele usa isso pra criar, tipo, a expressão dos personagens dele são sempre bem expressivos. Não precisa nem estar fazendo aquelas caretas de One Piece pra ser bem... Ele não é muito versátil, né? Isso é um problema, porque a Nami é exatamente igual àquela menina, a menina namoradinha do Sop lá. Namoradinha. Então, Kaia. Elas são iguais, só que tipo a Kaia tem uma testa maior. Essa é a única diferença. O que eu ia falar é que também ele acaba, tipo, o que o Estranho falou mais cedo que ele vai refinando é muito verdade, porque meio que tem um momento certo de evolução que ele consegue não detalhar tanto, mas tipo, deixar mais bonitinho, mais tipo, sem parecer tão estranho. Que tem umas cenas que acabam sendo estranhas, fica caricato de um ponto que não parece tão bem feito. O que me comprou nesse começo de One Piece é a simplicidade mesmo. Eu acho que
Se saísse muito dessa caricatura, ia ficar meio chato. Porque é uma simplicidade que inspira a pessoa, assim, pra, tipo, tu se colocar no rosto do Luffy, se colocar naquelas situações que são tão simples, que tu consegue... Por isso que eu escrevi a fanfic de One Piece, porque eu vi a estrutura, e mesmo eu sendo um jovem garoto, eu entendia a estrutura e eu conseguia recriar essa estrutura na fanfic, entendeu? Por isso eu gostava tanto. Eu acho que um detalhe que demonstra isso muito bem, principalmente pensando em mangás em geral, são os olhos dos personagens, né, no design. É só um ponto preto, sabe? Eu acho isso meio corajoso até por parte dele, porque tipo, não é o tradicional pra mídia, e o cara conseguiu fazer expressões muito ricas e vivas com tipo, esses olhos bem simples que ele criou, sabe? É verdade. Ele consegue dar atenção a outros detalhes sem usar o olho exatamente dessa forma. Se você ainda assim tem personagens que tem o olho diferente. Se você for ver, normalmente ele faz mulher com o olho maiorzinho. Faz sim. Se você for parar pra pensar em protagonistas de história shonen de forma geral, o Luffy ele tem um design que eu acho que ele é um dos mais simples, sabe? Pra todos os efeitos. Sim, porque ele é um cara com a camisa que não tem nada de diferente na camisa, é uma cor normal, vermelho, uma bermuda pseudo jeans que não tem pluminha no máximo, que não tem nada de diferente, chinelo e uma cicatriz no olho que é explicada no primeiro capítulo. A única característica física que diferencia ele visualmente de uma pessoa comum é uma cicatriz, sabe? Tipo, ele não tem uma tatuagem. E o chapéu, né? E aí que o nem chapéu depois. Que nem é uma cicatriz tão incrível assim, é uma cicatriz bem natural. São tipo 3 pontinhos, né? 3 risquinhos. Então, mesmo assim, ele com tão pouco, o personagem ser tão único, você percebe o quão o cara já tava bem encaminhado, né? Com os ideais dele. E acaba até contrastando um pouco com o que vai ser mais recente no mangá, que eu até não quero falar tanto, mas tipo... Não, mas mesmo nesses 4 primeiros volumes, eu acho que ele é meio que 880. Que nem o design do Luffy simples e eficaz, o design do Zoro simples e eficaz. Até o Bug, apesar de ter vários detalhes, é um palhaço do mal, sabe? É legal. Agora, praticamente todo vilão secundário tem os designs mais ridículos e esquecíveis da história dos mangás. Eu não acho que são esquecíveis. Esquecível eu não acho. Eu concordo um pouco, talvez. O pessoal do Bug lá, como é o nome? Cabajo Moji. Não, mas eles têm um nome. Tipo, eles são o primeiro imediato, o segundo imediato. Eles são bem qualquer coisinha, assim, eu concordo. Mas eu acho... o cara que é do circo, ele nem parece do circo. Ele te parece um hipster, sei lá. Eu acho que eu gosto disso no Oda, porque quando ele tá fazendo os vilões secundários, você vê que ele gosta de fazer essas coisas mais ridículas, ele não tem, tipo, a obrigação de fazer alguém parecendo minimamente ameaçador. Então ele pode, tipo, brincar mais com... Eles não têm cara de vilão, assim, tipo, sério de mangá. Isso é uma característica que a gente vê nesses primeiros 4 volumes, né? Os 2 arcos maiores que teve alguém com capanga, que os capangas, eles de fato, tipo, não são ameaçadores. Tipo, eles são ameaçadores pela situação, pelo que eles fazem. Mas visualmente eles são ridículos, sabe? Aqueles 2 gatos lá, o Michael Jackson e o cara com o Django é o melhor personagem desse começo. Não, ok, mas o que eu tô dizendo é que, tipo, visualmente eles não são ameaçadores, sabe? É uma opção que ele faz. O One Piece demora até realmente... Acho que é parte do ponto mesmo. Ele demora até você ter realmente um conflito perigoso. O One Piece no começo quer mostrar, tipo, o Luffy mostrando às pessoas que ele é o Luffy. Só motivando os outros. É mais proteger do que a batalha pra ele, né? Sei lá, cara. Ao mesmo tempo, eu não sei. E esses caras, gato, do 4º volume, puta que pariu, mano. Isso é esquecível, vai. Eu concordo. Eu acabo de ler, poxa, não vale. Tá, eu não lembrava nem um pouco que tinha esses caras. Que é esquecível, mas... até aí, né? O Kuro eu acho menos esquecível. Os chefões são melhores, eu acho. Eu acho que talvez ele não se esforce tanto ou queira brincar mais e tipo, não leve a sério esses capangas. Mas eu enfim, acho que não é questão de esforço, mas... sim. A gente acabou entrando nesse papo que a gente tá falando de arte, e era até um ponto que eu queria levantar, que é bem curioso, porque mais recente no mangá ele se torna... Todo mundo é bem único, e nesse começo todo mundo é bem comum, sabe? Mesmo o protagonista, como a gente puxou, o Luffy, o Shanks, ele tem um design super simples, sei lá, tipo, todo o bando do Shanks tem 2 caras que você sabe diferenciar, sabe? Que é o Ben Beckman e o Gordão. O resto, quem são essas pessoas? Não, e a Sop depois. E a Sop eu acho.
E a Sop depois. No banco depois. Depois. Você não prestava Não, diferença. o próprio Zoro, se ele não tivesse 3 espadas, seria meio... E a bandana. Qualquer coisa mesmo. A bandana dá uma diferença Sim, legal. não, mas o negócio na barriga eu acho da hora. Que tipo, é branco e tem um verde. Tá bom que no mangá não tem verde, mas enfim, é outra cor. Mas é simples. É Essa que é a grande simples e questão. eficaz. É simples e eficaz. A Nami também é bem simples. Então é bem interessante porque ele dá realmente, por ser todos os designs bem simples, até tipo o elenco de apoio todo é bem simples, até os vilões são bem simples pra todos os efeitos, né? Tirando os capangas e sei lá, o Bug é too much. Mas o Morgan, ele é só um cara com queixo de ferro, sabe? Tipo, é a única característica que diferencia ele de uma outra pessoa, e o machado na mão. O Kuro é um cara. Sabe? O Kuro é um cara, só isso. Tipo, ele não tem aquele design de vilão. E eu não tô reclamando, bocha. Não, eu sei que não. É que eu acho que ao mesmo tempo o design deles condiz bastante com a ideia que ele quer passar no personagem naquele momento. Sim. Porque o Bug é um palhaço e ele é um palhaço, no fim das contas. Enquanto o Kuro já é um cara mais ao acorde do Keikaku, assim, ele tem todo esse ternão e tal. Não, acho que vocês estão puxando muito o saco. O design do Kuro não funciona pra mim. É por ser cara. Bug é demais. Caraca, Nossa, Não, Judeu, você tá sendo muito O hard. Bug é um personagem que o design dele funciona tão bem que, tipo, até o... bom, não precisou de atualização. Exato. E eu acho Mas que o Kuro por ser funciona... cartunesco que ele consegue fazer isso, de certa forma. Porque os personagens, ele faz uma forma simples que dá a personalidade deles através de composição. E eu aí, concordo que o Kuro é um Uhum. design que funciona muito bem pro que ele quer passar, que é esse cara, tipo, mais meticuloso e tudo mais. Porque se a gente for parar pra pensar contextualmente, nesse começo de mangá, o conceito de pirata era muito, muito vivo na história. Ele é muito vivo aqui. Então, tipo, esse senso de aventura, dos piratas, dos caras saqueando, chega na ilha e tem os piratas invadindo, e tem um bando. É um conceito que ele é muito forte nesse começo. Como o conceito de pirataria é bem forte, e a gente tá bem no começo do desenvolvimento, o autor ele podia usar, entre aspas, tropes de piratas, visuais de piratas, sem ser too much. Só o pouco já diz muito. Então, por exemplo, se a gente pega o design do Bug, ele é um cara, o rosto de palhaço, ele tem aquele chapéuzão. Um chapéu de pirata, ele tem uma camisa de pirata, listrada de pirata, e um negócio de rei nas costas. Só, é isso, esse é o design dele. A Alvida, quando ela aparece, ela tem muito aquele visual padrão de pirata feminina. Também. Não sei. A Alvida eu acho passável. Eu acho o design dela bem... A Alvida é um pouco estranha mesmo. É bom, eu não gosto do Kobe também. Eu não tô falando que, tipo, é infalível, mas tô dizendo que ele é bem condizente com a temática que ele criou e com tudo que ele... Os designs que ele fez no começo, ele foi elevando ao longo desses 4 volumes mais ou menos o mesmo estilo. Quando quebrou esse estilo mais fortemente, foi com o Kuro. Mas é porque o Kuro não é um pirata, né? Pra todos os efeitos, né? Mas, sei lá, puxando o design errado, eu acho o design do Kobe horrível, sabe? O design do Kobe eu acho bem feio. Mas o que eu gosto disso é que ele sabe diferenciar bem quem é pessoa normal e quem é pirata ou gente muito poderosa. Que, tipo, dá pra ver quando tu vê, sei lá, o pessoal da vila do Sop ou da vila do que o Bug sequestrou lá, dá pra ver quem é pessoa e quem é gente bizarra que sabe lutar, entendeu? Só de olhar pra pessoa. Mas eu não sei se é um mérito, no caso. Acho um mérito, tipo, ele poder dividir quem é especial e quem é só cenário, entendeu? Mas justamente, eu não sei se isso é um mérito, tipo... Não, mas... Se você bater o olho na rua e ver quem é protagonista na vida. Mas eu acho que nesse mundo... Nesse mundo especificamente, que, tipo, ou você leva uma vida comum, ou você é da marinha, ou você, tipo, vai pro mar, fazer fama, ser o rei dos piratas, você precisa de características que te diferenciem das pessoas, sabe? Você precisa chamar atenção. Então, tipo, essas pessoas, elas têm as características visuais que indicam que elas são diferentes, porque elas são diferentes, sabe? Elas, de fato, são pessoas que, tipo, por exemplo, estão na ilha errada, sabe? O design deles não combina com ninguém naquela ilha porque eles não são dali, sabe? Então, eu acho que existe uma explicação plausível pra essa distinção, eu acho. Ok. Eu entendo o Judeu porque esse simplismo... Que nem acho tão grande assim a distinção, por sinal, mas vamos lá. Mas esse simplismo eu acho interessante e eu acho um pouco desagradável de vez em quando. Porque, ao mesmo tempo que ele diferencia bem, às vezes ele deixa muito maniqueísta, assim. Tipo, o filho do cara mão de machado lá, o Helmepo. Ele é muito exagerado, tipo, eu sou um babaca, entendeu? E daí ele não é exagerado no visual, mas ele
pisa em comida de criancinha. Eu acho que ele leva o simplismo às vezes longe demais, mas eu consigo ver uma qualidade nisso de vez em quando. Eu acho que eu concordo com você, Leonardo. Ele às vezes vai um pouco simples demais. Eu acho que essa é uma crítica que eu poderia ter. Tipo, a ideia dele é fazer um mangá pra crianças e tal, e passar bem esses de aventura e tal, mas eu acho que realmente não precisa ser tão maniqueísta exatamente, às vezes, tão malvados e bonzinhos. Mangá pra adolescente, né? Todas as características de todos os personagens que aparecem nesses primeiros 4 volumes são extremamente exacerbadas, sabe? Tipo, o Luffy, ele é o bobão que não presta atenção. O Zoro também, mais ou menos. A Nami quer, tipo, roubar, ela é super ladra e, tipo, todas as falas dela envolvem ela ser uma super ladra que só quer dinheiro. O Bug, ele é o palhaço e 90% das falas dele é envolvendo alguma coisa de palhaço. E que termina com pompa, né? O Morgan, ele é o cara escroto e, tipo, ele é escroto 100% do tempo, sabe? Ele é escroto com quem trabalha com ele é escroto com a vila, ele é escroto com os vilões, ele é escroto com todo mundo. A Álvida também, é a mesma característica, sabe? Tipo, eles têm uma característica que é muito exacerbada porque é como você vai trabalhar, né? Tipo, vilão, ele é mais ou menos assim, de qualquer jeito, sabe? Nesses mangás de batalha, não dá pra ser... criança. Não, mas é uma característica convencional. Eu acho que buscar um super desenvolvimento dos personagens é buscar alguma coisa errada no mangá. Não é o que ele tá oferecendo. E eu não acho que ele não oferecer isso necessariamente é ruim. Eu não acho que é não ruim quando é ruim. Exato. Eu acho que é ruim quando é ruim, só isso. O Helmut Pell ali, pra mim, é ruim. É exagerado demais, sabe? Demais. Mas é porque a ideia é que ele é um filhinho de papai e aí ele acaba achando que ele tem tanto direito quanto o pai dele. Mas não faz sentido. Depois o pai dele mostra que ele não tem alguma profundidade pro personagem. Alguma coisa, sei lá, não sei. Considerando que ele foi feito pra fazer parte da história e ser descartado, não sei. Vamos seguir o roteiro? Vamos voltar pra cronologia do mangá. Vamos comentar do arco do Zoro. Que eu acho algo bem interessante. Já começando aqui, talvez, desculpa. Fala aí, Lu, o que você tem pra falar do arco do Zoro? Não, eu ia comentar que eu fiquei meio eu já lembrava, mas é meio surpreendente que One Piece logo de cara, mesmo sendo esse mangá todo simplista no começo, já cria essa separação que não tem exatamente uma facção do bem nessa história. Tipo, o primeiro maneiro que aparece já é, tipo, um cara cuzão. Não demora, tipo, nem um pouco pra ele mostrar que a Marinha... Mas acaba sendo o contrário, né, Lucas? Tipo, a Marinha é má e os piratas são bons. Não, porque o primeiro pirata que aparece também é um pirata cuzão. Não, o primeiro pirata é o Shanks, teoricamente. Não, depois do Shanks. Então, mas aí que tá. Porque é até um conceito interessante, porque o autor, ele criou que, tipo, o personagem principal, ele é pirata, é o mundo dos piratas, só que, tipo, pra nosso mundo, pirata não é um negócio legal. E aí, pro mundo de One Piece, em teoria também não é. E aí no primeiro capítulo a gente é apresentado por um pirata que, tipo, pô, eu também quero ser um pirata, olha que maneiro ser pirata, que nem o Shanks, sabe? Olha aí, é o que o cara faz. Ele tem todo esse código de conduta, ele faz as coisas baseado na amizade e tal. Então. E aí, logo depois, ele fala assim, ó, não é bem assim, na verdade, né? Tipo, aquele pirata era assim. Mas, ó, tem uma pirata escrota, ó, tem a marinha escrota, sabe? E tem gente boa na marinha também. Tem gente boa na marinha também. Ele poderia ter feito uma inversão de valores completa e os piratas serem as pessoas do bem. Eu acho que, inclusive, num dos one-shots de One Piece é meio que assim. Tem, tipo, os piratas do bem e a marinha. Mas, tanto isso que o primeiro amigo que o Luffy faz vai ser um cara da marinha. Ele, tipo, e ele é uma pessoa do bem, que tá seguindo um caminho oposto ao do Luffy. Eu não pensei tanto nisso, mas tem razão, Luke. Eu acho rico dele, logo de cara, mostrar que tem bem e mal dos dois lados, né? Sim. A gente pensando justamente que o mangá é meio maniqueísta, então tem esse maniqueísmo dos dois lados aí, né? Interessante. Eu gosto de o quão rápido o Zoro é apresentado e criado uma dinâmica interessante com ele e já entra meio que pro bando do Luffy, né? Eu tenho alguns problemas com esse arco. Fala. Primeiro é esse flashback. Eu acho que é uma constante nesses 4 volumes, que são flashbacks do nada. Tipo, flashback porque assim, o Zoro tá olhando que ele vai morrer e ele pensa, não posso morrer, daí ele tem o flashback de porque ele não pode morrer, e quando volta, ele nem faz nada, tipo, o Luffy salva ele. Não é nem como se o flashback fosse mudar alguma coisa na história, sabe? Ele simplesmente lembra e é isso aí. Não cria uma... a vida passando diante dos olhos. Não, é um pouco do nada. É um pouco do nada, sim, o problema desse flashback, na verdade,
verdade é que o flashback é a coisa mais whatever que o Oda já fez. Né? Ele nem se importou. Tão interessante. Ele nem se importou. Tipo, de um quadrinho pro outro, a Kuina caiu da escada. Exato. Caraca, e pra mim isso estraga um pouco o personagem do Zoro, porque daí a primeira coisa de humanidade que eu vejo nele, ele é um personagem extremamente desinteressante, com uma história sem graça, mal explorada e sei lá. Eu não entendi se é sexista ou não também. Eu não tô dizendo, é um pouco sexista. Mas... Um pouco da história é que ele... depende. Não, mas o Zoro não é sexista, porque ele fala o contrário. Ele fala, tipo, não pode ser assim, a mina morre. Então eu acho que é sexista. Mas a mensagem que o mangá tá passando... Nada a ver. A mensagem que o mangá acaba transmitindo é que, tipo, a menina, ela acha que ela vai ser mais fraca, porque é isso aqui. O mundo é assim mesmo. Mas então, eu não acho que ele é completamente sem graça também. Eu não tô dizendo que ele é um primor da narração, esse flashback, e que é a melhor motivação do mundo, mas também não é sem graça, sabe? Eu acho sem graça pra caralho. Até porque, tipo, quase em seguida do flashback, a gente já tem ele com as 3 espadas. Então, tipo, é o suficiente pra você ter um interesse novamente nele, né? Um interesse visual. Entender por que ele tá usando 3 espadas também. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado. E é um visual muito legal, porque você para pensar como ele está lutando com essas 3 espadas, pelo amor de Deus. Sim. Mas podia ficar um mistério, talvez, não sei. Por mais um tempo e criar um flashback mais interessante. Eu acho que foi o pior momento possível pra esse flashback. Não fez sentido nenhum, sabe? Concordo, tinha que ser mais à frente, alguma coisa assim. O flashback é problemático. Eu concordo com essa parte, eu não concordo com a afirmação que o Zoro fica desinteressante por causa do flashback. Não, eu acho também que não. Inclusive, uma das coisas mais interessantes que eu achei que, tipo, ele tira a bandana. Eu acho isso da hora. Tipo, logo depois que ele vence, ele tira a bandana e aí você vê, tipo, esse cara é da hora, esse cara é legal. Sabe outra coisa muito interessante nesse primeiro arco de One Piece? Quem derrota o Morgan é o Zoro, não é o Luffy. Quem dá o último golpe é o Zoro. Já é um conceito diferente logo de cara. É interessante. Nem percebi isso. Aliás, falando em conceito, a gente nem puxou essa conversa, mas ela é importante porque é o primeiro volume, né? Os primeiros volumes. Tem gente que pode estar lendo pela primeira vez, mas e esse conceito de Akuma no Mi? Esse conceito de como é a dinâmica, entre aspas, de poder no mundo de One Piece, né? Porque... tirando a Akuma no Mi... Se come a fruta, você não pode nadar. Mas tipo, eu tô pensando mais de uma forma ampla. No mundo de Naruto, os caras tinham, tipo, jutsus. No mundo de Dragon Ball, os caras era só arte marcial no começo, mas depois era só poder. Havia um conceito abstrato geral. E aqui não é um conceito abstrato geral, sabe? Tipo, ele nem tem um conceito, sabe? Tipo, não tem algo que faz as pessoas serem capazes de lutar. Porque logo de cara ele apresenta que o Luffy ele tem a Akuma no Mi, só que o primeiro capítulo todo, praticamente ele é resolvido sem poderes, sabe? Quando o Luffy vai lutar contra o Morgan, ok, ele usa os poderes dele. Só que toda vez que ele usa, é uma coisa tipo, olha, isso destoa desse mundo. O normal é esse cara com essa pistola, esse cara com machado, esse cara com a espada. O que vocês acham desse conceito geral do poder de One Piece? Eu gosto especificamente no Luffy, porque eu acho que dá uma... tipo... a ideia de que ele vai ser conhecido por isso, e nesse momento ainda, mesmo sem ler, antes de ler o resto do mangá, eu tinha a impressão de que, tipo, ele vai ser conhecido por isso, e agora ele tá, o roteiro usa o fato de ninguém saber como uma ferramenta, assim, porque como que a pessoa perde, porque ela não sabe que ele vai usar esse poder, então tem como surpreender o inimigo com isso. E aí faz sentido, como não é algo comum, você surpreende os inimigos. E deixa ele mais forte, né, em relação aos outros. A maioria dos inimigos ele venceu justamente por isso, né, porque ninguém sabia que ele era o Homem Borracha. Sobre mais o quesito de poder, eu entendo o que você quer dizer, estranho, que, tipo, a força é vaga, as pessoas só são fortes, né? Ou ela tem a Akuma no Mi, nem no caso foi do Luffy e do Bug, eu tenho os jutsus e padrão, Bankai, né? Esse tipo de coisa, né? Mas para pensar como é Zombie que a gente que aparecem nesse primeiros volumes não são necessariamente algo que aumenta a força da pessoa, sabe? Você ganha uma habilidade extra que surpreende elas. Mas o Bug não ficou mais forte por ele poder se separar. O Luffy não fica mais forte por poder se esticar. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, se é algo positivo ou não, até você me falar, até se perguntar agora, eu estranho. Eu acho que, pelo menos nesse começo, é algo interessante, porque não tira o foco da história, sabe? Você tem, tipo, o nível de poder, o tipo de jutsus e não sei o que, e até mesmo esse negócio de Akuma no Mi, que em tese, eu imagino eu lendo esse mangá pela primeira vez, eu imaginei ali, uma hora
história todo mundo vai ter um poder desse, sabe? Nem isso, só 2 personagens durante 4 volumes tiveram um poder desse tipo, né? Então não deixa o foco na história que está sendo contada e não necessariamente sobre os poderes e tal, né? É, até curioso, porque o Jungle, quando aparece, ele simplesmente hipnotiza, não é um poder dele. Ele quer dizer, enfim. Não, mas... o cara engole a espada inteira e é o poder dele. O Zoro pela boca. Não é Zoro fala com a espada na boca. O poder de engolir a espada, né? Tipo, é só um negócio que eu faço, sabe? Porque não é um do circo, pois é. Sim. É, porque ele é do circo. Eu acho que é interessante, sim, no final das contas. Eu gosto também, acho que deixa mais surpreendente quando o personagem aparece, tu não sabe meio que o que esperar. Tipo, se fosse esses mangá que tem, é elemento, tu fica esperando o cara do metal aparecer. Sim, é verdade. A vantagem desse sistema de poder é que o Oda criou que ele pode fazer qualquer coisa, tipo, literalmente, não é nada restritivo. Ele estabelece que você possuir a Akuma no Mi, ele não necessariamente é uma vantagem, porque o Zoro tá ali pau a pau, sabe? Então, tipo, vai ser sempre interessante, sabe? Pelo menos é o que diz esse começo, né? Tipo, não vai aparecer o cara que olha, eu tenho o poder fodão e só por isso eu vou ganhar. Não, tem gente aqui com poder fodão também, tipo, o cara não toma tiro nenhum, mas ainda assim ele pode perder. Ou o próprio Bug, tipo, o poder do Bug, não tem como vencer o poder do Bug, sabe? Mas teve, né? Em teoria não teria como, sabe? Uma coisa, eu achei interessante agora, eu lembrei o poder do Bug e o do Luffy. O Oda, logo de cara, ele colocou poderes meio opostos, porque o Luffy não pode ser, tipo, atingido por coisas de impacto, assim, o tiro simplesmente vai ricochetear. O Bug não pode ser cortado porque vai se montar de novo. Então ele já criou um conceito interessante no primeiro vilão mais sério do mangá. E ele dá uma fraqueza pra ele de um jeito bem sutil, né? Tipo, o Luffy descobre a fraqueza dele, que é a parada do pé não poder voar, mas ele nunca fala, tipo, alguém chega pro Luffy, o segredo dele é que o pé dele não voa. Ele simplesmente percebe e resolve a luta com isso. Aliás, uma parada de ele sentir a dor mesmo. É simples e eficaz, né? De novo. É simples e eficaz. O Bug também percebe que, tipo, porra, bom, você não vai ter como rebater um corte, então vou usar uma faca aqui em você, vai ser mais eficaz. Quando a gente chegar nesse arco, eu vou puxar uma conversa leve sobre o humor no mangá. Mas todo esse papo começou por causa do Zoro, né? Que aí a gente viu ele com 3 espadas. E vamos combinar, style pra caralho, né? Não, style. Style pra caralho, mano. Eu lembro absurdo, muito disso, cara. Eu lembro muito da primeira sensação que eu tive quando eu li isso. Sabe, tipo, caralho, mano, olha que maluco muito louco, cara. 3 espadas, como pode? Maluco muito louco. É, muito louco, cara. Na verdade, a primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando só, como que ele tem força no maxilar? Como é possível? Isso é muito interessante, porque, tipo, não demora muito pra você comprar a ideia. Tipo, a primeira vez que você olha, você até, tipo, cara, isso não é possível. Mas aí acontece a cena de ação e, foda-se, não é? Isso aí isso é da hora. Não, É tão engraçado porque... Você percebe rapidamente que ele não usa a espada da boca pra cortar, sabe? A espada da boca é só efeito. Tá meio que ali, né? Não faz nem sentido nos quadros, porque tipo, de um quadro ele tá indo cortar e no outro ele já cortou, pra gente não ficar pensando muito como que ele usa como aconteceu, né? Mas é só pelo style, cara, é só pelo style. A gente não tem um quadro do Zoro cortando normalmente. Ele tá depois do personagem saindo um jarro de sangue dele. Eu nunca li o resto do mangá, mas eu imagino que é tipo um treinamento de boca do Zoro, assim. Não teve. Ele lutando com a espada só com a boca pra treinar. Não. E ele poderia fazer algo bem mais absurdo também, né? Tipo, a cabeça girando com a espada, sabe? Uma coisa assim. E manteve umas... Tipo, engole aí, vai. Tá bom, só é legal. Compra que é legal a ideia, por favor. E você compra mesmo, né? Sim, porque é honesto. Do arco do Zoro é meio que isso que eu tenho pra falar. Mais alguma coisa? Eu queria comentar também que a gente falou mais cedo que, tipo, essas lutas não são um desafio pro Zoro, mas acho que o próprio mangá já vende essa ideia pela confiança dos dois, tipo, logo de cara, sempre. O Luffy já chega pro Zoro, porra, melhor espadachim do mundo? Esse é o mínimo que você tem em cena, já que eu vou ser o rei dos piratas. Tipo, ele já tem essa cena é muito memorável, caraca. Exato. Ele já tem essa mentalidade, tipo, vou ser mais foda que todo mundo aqui. Eles já estão prontos. Eu tenho a criticar um pouco a relação em One Piece, as relações, a dinâmica de personagem, mas eu acho que ele sabe fazer cenas, principalmente do Zoro e do Luffy juntos, assim. Quando os dois estão juntos num quadro, aquelas cenas de impacto, é assim, muito foda. Sim. Não, e é uma dinâmica que funciona muito rápido, sei lá, no capítulo seguinte eles estão lá no barco, o Luffy faz esse negócio absurdo que é voar pro pássaro e o Zoro já tem uma reação condizente, sabe? Como se fosse, a gente já tá nisso faz uns capítulos, não, mas é no seguinte, sabe? Pra mim funciona. Então, pra mim isso é um problema, na verdade. Não, então, eu acho que funciona
funciona pra mim porque o One Piece, o Zoro seria aquele personagem todo dark, né, de sériozão em qualquer outro mangá. E o One Piece, por ser One Piece, ele ainda é essa pessoa, mas ele ainda tem espaço pra ter, tipo, aquelas cenas meio ridículas e, tipo, fazer umas expressões mais exasperadas. Você acha que é do nada que vem isso, Leonardo? O meu problema de One Piece é que, mesmo nesses 4 volumes, eu tô falando mais do mangá que eu li, né? Mas mesmo nesses 4 volumes, parece que o mesmo Zoro e a mesma relação que o Zoro tem com o Luffy, sei lá, no último capítulo do 4º volume, é a mesma relação que ele tem nesse capítulo que eles saem no barco pela primeira vez. E eu achei isso um pouquinho desagradável que essa relação seja tão fácil e acaba não sendo tão profunda, sei lá. Eu acho meio mas bobo, acho que assim. para 4 primeiros volumes não vejo um problema nisso, não. Mas é que Eles mantêm ali o que é, só. Mas não desenvolve muito a relação, ela só existe, assim, parece meio Tom Jerry, tipo, a relação tá lá, é essa relação. Porque o One Piece... Eu concordo, mas não eu acho que tudo em 4 volumes pra mim, não. O que eu percebo de One Piece é que ele é bem diferente no termos do que ele quer fazer em relação a outros Battle Shonens mais convencionais, como, sei lá, Naruto, como foi Dragon Ball, sei lá, qualquer outro, Bleach, etc. Porque esses, eles são, tipo, nós somos pessoas com habilidades, nós estamos aqui parados e aí vão surgir problemas pra gente, sabe? E o One Piece, ele é um mangá de aventura. Então, tipo, nós estamos indo em direção a problemas, sabe? Então, o foco dele não é, tipo, eu ficar aqui, o que eu tô fazendo aqui pra desenvolver essa relação. O que desenvolve da relação é, tipo, pô, vamos nesse barco aqui, eu não tenho comida, sabe? Essas piadinhas, essas conversas que é o que desenvolve no meio tempo. Porque eles estão sempre em movimento, sabe? O tchan do mangá não é tipo, vamos construir este personagem. Não, o tchan desse mangá é, vamos avançar esse mundo, sabe? Ele tá aqui, agora ele tá ali, agora tem outro personagem, e ele é assim desde o começo, sabe? Ele já parte da ilha, que tipo, da ilha onde o Luffy tava, já tinha tipo a cidade, tinha o Luffy, tinha os piratas, tinha os caras os bandidos da montanha. Aí ele sai, já encontra a Álvida, já encontra o Zoro, com o Kobe, encontra o Kobe com a Álvida, encontra o Zoro com a menininha, encontra toda a marinha, sabe? Tipo, é sempre uma dinâmica de muita gente. O One Piece, ele sempre foi uma dinâmica de muita gente. Eu acho que ele é consistente nesse sentido. Sei lá, me incomoda um pouco que às vezes ele quer fazer um drama, um conflito mais forte entre personagens, ou tipo, mesmo um diálogo, sabe? O Zoro falando meu capitão. Ele fala meu capitão no primeiro capítulo. Eu percebi que é ironia, ok, mas eu acho que eu não compro muito, sabe, essas relações. Mas foi ironia, você acabou de explicar. Eu acho que você tá pensando muito no mangá mais à frente, e eu poderia concordar com você. Mas eu acho que em 4 primeiros volumes, eu acho que ele só criou uma relação divertida entre os personagens. Acho que ele tá construindo ainda. Eu entendo, eu percebi só porque eu percebi mesmo que no primeiro volume e o último volume que saiu, provavelmente é a mesma relação. Por isso que eu percebi lendo o primeiro volume. Ok. Indo pro arco do Bug, já tem uma coisa que eu quero talvez já reclamar, eu tô avançando um pouco, talvez a gente volte ainda pra falar mais coisas, mas tem algo que me incomoda em shonens em geral, e o One Piece repete esse trope que é espada cortando as pessoas e nada acontece. não só espada, né? Tudo corta, tudo atira, tudo faz tudo e nada acontece. Pessoas sangram, morrem praticamente, e aí logo em seguida, não, beleza, só precisou de um band-aid aqui. Eu queria muito viver nesse mundo, tu não tem medo de nada, né? Tipo, tu pode levar um tiro, uma facada na cabeça e tipo, tudo bem, tudo de boa. Mas gente, é um RPG, vocês têm que... Eu acho que eu não tive essa sensação, não. Principalmente a gente vai pegar o Zoro. O Zoro, ele teve toda uma sequência de acontecimentos que resultou no fato dele ter sido ferido, sabe? Não sei, eu não concordo. Não, mas o Zoro pra mim é o maior problema, inclusive. O Zoro leva uma facada na barriga e aí depois tá tudo ok. Lutando. Ele é que ele dorme, essa é a desculpa, ele dorme. Então, mas o próprio mangá zoa isso. Assim, mas, por exemplo, tipo, ele o fala Luffy que tá bom, mas ele não tá bom. Cabeça. Ele toma golpes. Eu sei, mas sei lá. Eu acho que o problema pra mim é que tira o impacto de qualquer cena de ação, entendeu? O cara dá uma cena de ação, dá uma facada, e eu fico tipo, na primeira eu fiquei, nossa, ele levou uma facada, olha como esse mangá é louco. Mas na minha cabeça, aquele cara do primeiro capítulo, ele sobreviveu, aquele que levou o tiro na cabeça, sobreviveu. A bala não entrou, sei lá, ele sobreviveu, entendeu? Porque não tem peso os ataques. Cara, mas a facada no Luffy foi piada.
Mas Não, mas foi uma piada que resolveu o roteiro, entendeu? Porque ia acertar a Nami a facada e ele protegeu ela, então, tipo, resolveu o problema com uma piada. Eu concordo com o Leonardo. Principalmente essa cena com o Zoro aí. Essa cena em diante, durante o mangá inteiro, eu, tipo, não levo mais a sério pessoas levando facada em One Piece. Vocês estão esquecendo da temática que a gente já estabeleceu, que é um mangá simples, ele é Não tem a ver com simplicidade. Não, isso é simplicidade. Ele, desde o começo, ele não tá estabelecendo como uma coisa que é séria, assim. O primeiro capítulo pode ter sido destoante, porque o primeiro capítulo, ele foi um pouco mais específico, mas a partir do momento que ele sai, não tem mais um momento assim. Não, mas isso pra mim é extremamente distoante, porque ele é sério ou não é? Porque ele é sério o bastante pro cara levar uma facada e fazer uma puta página de impacto e a gente pensar, caraca, e agora? Mas aí não é tão sério depois, porque, não tem problemas facadas. Pra mim isso é tipo, comprar, ele quer usar só a parte boa da violência, que é o impacto, mas não quer lidar com a violência, entendeu? Ele tá querendo comprar para de graça, sabe? Comprar a minha atenção de graça. Eu acho que vocês estão fazendo uma análise meio misturada de elementos diversos. Tipo, a facada na cabeça do Luffy é uma cena claramente de piada e o impacto da violência dessa realmente não vai existir. A cena do Zoro tem impacto. Não é possível que só eu vi a cena que, tipo, o cara só dava golpe no machucado dele, o machucado feria, que ele tava fudido. Ele ganhou mesmo assim porque ele é muito mais foda. Não, mas o problema vem talvez até depois da luta, que esse machucado, tipo, acabou a luta e depois o machucado, esquece, nem teve, mas não. É porque a gente não sabe... dormindo. Não, então, mas é que a gente não sabe o que passou nesse intervalo. Tipo, entra em off, tipo, acabou a luta, não tem mais o que fazer, ele só sai dali. Quanto tempo passou, como ele se recuperou ou não se recuperou, não importa. Não, não, é estranho. Essa é a suspensão de descrença de mangá de ação, sabe? Olha só, ele tá machucado. Não, isso é muito desculpinha pra mim. Acho que a gente não pode ter esse tipo de desculpa, não. O cara tira o canhão na casa onde ele tá dormindo, se recuperando, e ele sai, tipo, quem é que me acordou assim? E isso não é, tipo, levar a sério, entendeu? Mas ele fez um impacto mesmo assim. Tipo, são duas cenas diferentes. Como assim? Essa cena é uma cena de piada. E ele saindo dos escombros é uma cena de piada. O mangá tem essa temática de piada e seriedade o tempo todo. Não, essa cena que o mangá já é, tipo, ele mostrou como ele funciona, ele mostrou as regras daquele mundo, sabe? Ele não tá, tipo, trapaceando. Ele não tá... É assim, o Zoro vai sobreviver a um corte, ele vai até, tipo, abrir o corte de novo pra, tipo, se dar de vantagem pra mostrar que ele é muito mais foda que o cara. Ele não tá, mas então vocês concordam que não tem o peso, porque não é pra ter o peso. Esse é o segundo volume. Ele vai fazer cenas ter o peso por necessário. A gente sabe que o Zoro não ia morrer com aquela facada. Cara, mesmo em 4 volumes, isso se repete depois com o Mary. E tipo, o cara... Isso que eu fico puto, que os caras são assassino profissional e aí eles dão uma facada e não matam. Mas aí é outra coisa. Eu não tô defendendo essa parte. Tipo, o Bug é o super fodão, ele deu uma facada e não matou o Zoro, porque ele podia ter matado, porque se ele é o cara fodão e surpreendeu ele com o fato dele se dividir, o cara do gato é a mesma coisa, ele ataca o Mary, ele é o super fodão que mata todo mundo e não consegue matar o Mary. E tipo, nunca é explicado se ele não quis. E no arco do Crote... Que mangá que vocês vieram ler? Assim, vocês estão vendo ler Berserk? Vocês vieram... Eu acho que tu tá sendo muito complacente, porque tu tá aceitando que eu acho que tem que tem o mangá, só isso. Eu tô entrando no mundinho do mangá. O One Piece criou, tipo, o One Piece não tá fingindo que uma facada é totalmente mortal e de repente, não, opa, eu tô vivo. Não, eu acho que nesse caso que é mortal, sim. Porque a página de impacto é tipo, o cara foi atingido por uma faca. Não, mas não é injusto que ele possa pegar o peso do impacto, mas não pega a consequência. Eu acho isso um pouco injusto, como, sabe, uma saída meio fácil. Ele mostrou como o mundo de One Piece funciona. Mas caraca, ele mostrou esse é o segundo volume. Ele tá apresentando as regras daquele mundo. Caraca, não é possível. Se fosse qualquer outro mangá, vocês estavam falando que é cagado. Eu reclamaria dessa... isso e achava uma bosta, que todo mundo tinha um corte na transversal e depois vivia. Não. E era Bleach, era estabelecido. O problema do Bleach era porque todo mundo tinha corte na transversal, não porque vivia. O corte era sempre a mesma... O problema é que o corte era sempre a mesma posição. Não era esse o problema, não. Ele dá peso a todos os cortes e não dá peso ao mesmo tempo.
Não, eu acho que o One Piece tenta dar o eu peso e não vê as consequências, só esse é o meu problema. Mas é que eu vejo o Battle Shonen sempre sendo assim. Um mangá de ação tem que, tipo, dar mais viável. Cara, se você quiser ser mais viável o mas- personagem sofrerem dano, que senão vai ser, tipo, não dá pra ter lutas contínuas. O personagem ia morrer de Se você qualquer quiser forma. comparar com o Naruto, imagina aquela luta do Sasuke contra o Deidara, que ele é todo explodido e não tem consequência nenhuma. Eu acho uma merda. Eu acho uma merda. E a Tem mesma cena coisa de Naruto que o aconteceu cara aqui. arranca o olho. Não, mas isso é sério, uma não, coisa... vocês acham uma agora, merda? agora olha só. Ou vocês estão super analisando agora? Porque, tipo, qual que é o A papel luta do de um mangá de Deidara. ação? Qual que é o papel de um mangá de ação? O papel de um mangá de ação é fazer lutas da hora. É isso. E aí a gente Não. suspende a nossa Eu não descrença. tô analisando necessariamente um mangá de ação, tô analisando uma história. E, tipo, como mas cada estrutura, história é uma isso história. é falha. Não, cada história é uma história. Tá, Cada mas história pensa é uma comigo, história. estranho. Se tu é uma pessoa que tu já tá embriagado por One Piece há muito tempo. Não, Pensa não, uma pessoa não. que tá lendo pela primeira vez isso. Vocês achariam justo falar Nijigahara Holograph é uma merda porque os capítulos são fora de ordem? Não, o que Acho tem a que não tem ver? nada a Porque ver. Acho que não tem nada a ver. porque ele é essencialmente o que ele é. Você tá jogando o mangá pelo que ele é. Nijigahara Holograph era daquele jeito, o One Piece é desse jeito. O One Piece ele estabeleceu suas próprias regras e o objetivo de qualquer análise deve ser o quão aderente ao seu próprio princípio esse mangá se mantém. E Tá, pra eu mim acho ele que a se gente manteve pode- o tempo acho que a gente todo. pode sair dessa discussão e continuar nessa discussão ao mesmo tempo, se a gente seguir e achar uma luta boa desses 4 primeiros volumes e que não tenha isso, que tipo, tenha o impacto, mas sem precisar mostrar um impacto violento assim, sabe? Tipo, o Zoro sangrando sem parar. Isso ser um problema, mas no fim das contas não ser tanto assim. Porque eu acho que tem lutas assim. Tem um Morgan. Tipo, sei lá, a luta do Luffy com o cara do leão. É uma luta engraçadinha, piada, ele dá um soco e é isso aí, entendeu? E o cara se mantém com medo do Luffy depois. Eu acho uma luta mais concisa, por exemplo. Pois é, Nesse pois é. sentido de violência. Mas essa isso é dos interessante. outros, eu acho meio... Esse do Zoro, e principalmente no arco seguinte do Kuro, tem demais isso, gente. Que isso? Não, eu acho que lá eu aceito. Talvez porque eu já tivesse, tipo, foda-se, é assim mesmo. O que não é uma qualidade, eu não acho que seja uma qualidade o cara ter que falar é assim mesmo. Mas, tipo, ele leva parece que ele leva um corte um pouco menos profundo, sei lá. Que é um corte só, ninguém fica chutando a vida dele. Enfim, sobre o arco do Bug, um ponto que eu acho relevante de se puxar é sobre o quanto o autor começou a se achar melhor no humor. Porque ele teve sempre humor até aqui, teve cenas engraçadinhas, acontecimentos engraçadinhos, mas eu acho que foi no arco do Bug que ele conseguiu misturar bem o tom entre o humor e a ação, só que tipo bem intercaladas, sabe? A luta contém piadas, sabe? Não tem tipo, está no momento sério, agora está no momento piada. Não, tipo, tem piada e tem sério ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, a luta contra o Bug é séria, mas como que ele vai derrotar ele é pegando o pé e dando biscão na perna do cara, sabe? Sim. Ah, sim. Esse tipo de coisa que eu acho interessante, que eu acho que funcionou bem nesse segundo volume. Eu concordo. Nesse arco do Bug de forma geral. Concordo. O mod One Piece de forma geral ele funciona pra mim quando ele não é o foco. Tipo, quando o Oda não tá parando pra fazer uma piada com um trocadilho meio escroto. Mas quando é tipo um detalhezinho acontecendo durante engraçadinho, sabe? Tipo aquele capítulo inteiro do cara preso no barril, talvez. Isso é um erro. Isso foi antes ou depois do Bug? Foi depois. Foi depois, antes do tá. Zop. Antes do Sop. Ah, é. Que Puta que merda, pariu. né, gente? Vamos parar vocês pra estão falar falando que do merda. Gaimon? Sim, do Gaimon. A Mas gente é um chega barril, lá, é um a gente chega lá, baú. mas é um baú. É um no baú. próximo, logo depois. O que mais sobre Bug? Mas eu gosto dessa coisa que tu falou da comédia, porque é uma fraqueza do cara, tipo, é uma coisa engraçada, mas faz sentido no fim das contas. Se alguém tivesse fazendo cosquinha e batendo no meu pé, eu ia ficar mal, entendeu? Não é uma coisa ilógica, tipo, o cara dar uma facada e levantar de boa. Sabe, é só que faz sentido. É uma coisa idiota, mas que poderia acontecer. Eu gosto muito do arco do Bug, como ele conseguiu misturar talvez essa sensação meio episódica e avançar o enredo ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, a aparição da Nami e ela se juntar ao bando no meio dessa história toda e o Bug ter a ver com o Shanks, sabe? Ele conseguiu encontrar bastante relevância pra avançar a história e contar esse mini arquinho ao mesmo tempo. Então eu gosto muito disso. É algo que ele acaba perdendo a história mesmo. da ilha também, né? E ainda contou a história da ilha, sim. que é uma bosta. O né? cachorro. Não, acho eu gosto da história do cachorro. Eu acho interessante. Eu acho que faz tipo, parte meio da óbvio. ideia de One Piece que, tipo, sei lá, eles estão indo pra um lugar e esse lugar tem a sua própria história, tem seu próprio acontecimento separado deles. Mas é um pouco estranho que, tipo, o Luffy chega lá, o cara fala, eu vou proteger minha vila,
bate com a cara dele na parede e fala, não, eu vou proteger. Um pouco, não sei, tipo, parece que quer dar importância pra vila. Não, ele não falou que ele não tá querendo proteger a vila, não. Ele tava querendo derrotar o Bug pra poder pegar... Não, o Luffy. Depois ele tava querendo proteger o cara, eu não queria que o cara se machucasse. Então, eu tô falando disso, tipo, do Luffy deixar o cara ajudar. Tipo, vai só me atrapalhar. Não sei, acho meio estranho. Meio grandioso demais. É, meio americano. Mas ele sabe que ele é foda. É só isso. O Luffy não tá, tipo, pensando muito, eu sou foda, eu tô pensando, não, fica aí, deixa eu resolver isso que o problema é meu. Mas não é dele, né, no que caso. não é uma pessoa, no caso ele tá... que não é uma pessoa com capacidade que só poderia dar problema. Sim, eu entendo de onde ele vem, mas é que eu acho, sei lá, eu só achei um pouco vacilo do Luffy. Mas mesmo assim, de qualquer jeito, é basicamente só um volume e deu pra contar muita coisa, sabe? Pois é. Bem conciso essa Uma coisa história. que eu acho... uma coisa que eu acho interessante nesse começo de One Piece, e que até vai durando pra frente, é que os protagonistas são bem proativos, e eles estão sempre, tipo, indo pra aquela ilha por alguma razão. O Luffy, por acaso, ele foi levado como um pássaro, mas ele já tava falando de arrumar uma navegadora. O Luffy só continua lá porque ele queria trazer a Nami junto. Sim. Aí depois eles vão, tipo... pra ilha do Zop falando, porra, a gente tem que arrumar um navio. Sim. Isso aqui não vai de dar. vez em quando isso envolve muita coincidência também, mas eu aceito que a coincidência é o que gera a história, então é necessário que ela exista. Agora, puxando novamente a questão do flashback em qualquer momento, do Bug também, né? O Bug é muito em qualquer momento. Só tem flashback assim nesses 4 volumes, eu achei. Caraca, mano. Esse foi tipo, ele tava ali, eu conheço Shanks, conhece mesmo? Conheço, daí flashback, isso aí, e foda-se, acabou o flashback. Que história bosta. Assim, que história bosta. Porque ele me assustou e eu odeio ele pra sempre agora. Não, mas ele perdeu muito dinheiro. Mas caralho, ele engoliu porque ele é burro. Exato, porque é tipo uma piada. É uma piada sem graça. É desnecessário fazer um flashback O acontecimento, eu, tipo, do jeito que foi feito, eu achei interessante. Só que, tipo, qual é a conclusão que é meio besta, sabe? Tipo, sabe? O cara, ele falou, peguei a fruta escondida, ninguém viu, agora eu vou vender ela. Aí chega o Shanks, fala alguma coisa com ele, ele esconde na boca. Aí o Shanks vira pra ir embora, ele tira, o Shanks volta de novo, sabe? Tipo, eu acho muito bom esses quadrinhos. Essa sequência de quadros eu acho muito divertida. E é bom quando ele engole de fato, é tipo um quadro todo branco, só com ele, pra gente perceber que, tipo, puta merda, isso é um fato interessante, um fato importante, né? Então. Mas o flashback pode surgir do nada, mas eu gosto de, tipo, mostrar a ligação do Shanks com o Bug, a dinâmica dos dois, assim. Já, tipo, acrescenta o mundo de One Piece. Tem esses personagens aí que já eram amigos. Bizarro ele também não ter reconhecido o chapéu antes, um pouco. Ele demora. Mas literalmente nenhuma outra pessoa no mangá usa chapéu. Mas teoricamente tanto ninguém usa que ele é conhecido como chapéu de palha. Que só ele. É verdade. Não, é verdade. Ele é conhecido o chapéu do outro. Mas o chapéu de palha é teoricamente visto como algo normal. Só que o Oda, tipo, fora do mundo, ele não pode colocar outro personagem de chapéu de palha que vai ser estranho. Nessa parte do mangá nem é tão ruim, é que eu tô pensando mais à frente. Tipo, não faria sentido ele não ter reconhecido esse chapéu. Muito antes. Eu acho um probleminha também. Na verdade é um problemão, me incomoda muito nesses 4 volumes, eu quase me matei e rasguei o mangá. Os diálogos são muito forçados em muitos momentos, assim. Assim. Nessa parte do Bug, a primeira vez que ele encontra a Nami fala assim, o que eu mais odeio são piratas, o que eu gosto mesmo é de dinheiro de laranjas. Não, tipo de frase muito ruim, essa? é muito ruim, Tipo é muito ruim. Quem é que fala assim, velho? Eu sei se é culpa da tradução, o que é, mas essa frase também, tipo, eu li... Vocês não lembram? Aí eu preciso puxar do primeiro volume do Shanks falando que eles são piratas da pesada. Mas o meu problema é que tipo, eles põem muita coisa no diálogo, tipo, tem momentos que ele para e, sabe, vai longe com o diálogo só explicando coisa, ao invés de mostrar, talvez, sei lá, mostra ela comendo uma laranja, não sei, não precisa falar, eu gosto muito de laranja. Isso é divertido. Essa própria cena do Bug. Não, o chapéu que o Shanks me deu. Você conhece o Shanks. Eu vou contar agora o meu passado com o Shanks, então. Mano, caraca. E ainda na Nami tem uma cena, logo quando ela tá presa no capítulo 11, que me incomodou muito também, que ela fala, tipo, o Bug manda ela atirar no Luffy, e ela fala, não, eu não vou atirar por ordem de um pirata pra matar outra pessoa. E aí o Zoro fala, atira neles, e ela vai lá e atira, sendo que ele também é um pirata, e ela segue a ordem dele. Tecnicamente, ele é um caçador de piratas. Não, ele já é um pirata. Ele já entrou no bando, não vem com essa. Ela não sabe. Ela não sabe ainda.
ela acabou de falar que não aceita a ordem de ninguém, dá o tiro e mata muito mais gente do que ela ia matar. Sabe um acontecimento que se repete nesse volume, nesse final de arco, né, no enfrentamento com o Bug, e que foi citado aqui acho que foi o Luke que puxou do Morgan, e aqui se repete, é que ainda até aqui no mangá, pra derrotar o vilão final, tipo, não rola um confronto mano a mano. Tipo, é uma grande confusão, sabe? Tá acontecendo um monte de coisa. E aí, um monte de gente enfrenta o vilão em vários momentos, sabe? E aí o Bug, por exemplo, só é derrotado porque a Nami prendeu as partes do corpo dele, sabe? Eu acho isso muito legal. É uma dinâmica muito mais interessante pra resolução de luta do que, tipo, um golpe final bonitinho, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, mesmo só com meio que 2 personagens, ele já caiu um pouquinho no trope de cada vilão pra cada personagem, né? Mais ou menos, porque aqui, ó, ele tinha 3 membros na tripulação e 3 personagens nomeados no do bando do Bug, né? Que é o Bug, o Kabaji e o Mojo. Exatamente, esse é o problema. Então, mas mas eles não lutam. Mas eles não lutam direto. Então. Só que a Nami tinha poder aí, tipo... Eu vou te falar, o One Piece literalmente nunca seguiu essa trope 100%. Nunca é 100%, eu concordo, talvez. Não sei. Não, é sério, literalmente eles nunca tiveram, tipo, um personagem pra cada um e foi assim que rolou. No Arlong Park não tem um pouco disso? A gente tá avançando a história. Mas nesse eu gosto que, tipo, o Luffy derrota o cara do leão antes, sozinho, e aí depois tipo, fica só 2, e aí ele meio que entra, meio que não. Fica essa confusão mesmo, não fica tão burocrático. É interessante. Mas mesmo, já passando pro próximo arco e comentando do diálogo, tipo, é ruim quando ele é expositivo, mas funciona na dinâmica pequena, né? Então, por exemplo, a Nami consertando o chapéu ali do Luffy, tipo, já criou uma dinâmica interessante entre os dois, né? Tipo, ela ser uma pessoa normal e ele ser esse personagem absurdo, sabe? Não sei se é interessante. Não, interessante, mas divertida. Ok, é porque ele fura o chapéu. Mas não é interação, artificial. aí quando tem interação, você reclama que não tem interação. Não, é isso que eu tô falando. Eu acho as interações meio simples, tipo, é a mesma interação que eles vão ter pra sempre, entendeu? Porque é uma interação, não é uma relação, isso que me incomoda. O Luffy confiou o suficiente pra deixar ela mexer com o chapéu, olha aí. 4 volumes. Fala. 4 volumes. Tudo bem, não vai continuar a ter, ok. Bom, enfim, a gente vai pra esse arco aí do cara... Esse arco do Gaiman... Do barril, que é uma merda. Vai tomar no cu. Barril não, é um baú. Tesouro. Dava facilmente, deixa eu contar aqui, ó. 91, 117. Dá pra pegar essas mais ou menos 20 páginas e arrancar e não vai fazer diferença, né? Não é que não vai fazer diferença. O mangá vai ficar melhor, no caso. Vai ficar um pouco melhor. Um pouco melhor, porque é muito sem graça. Mas olha só, então, eu consigo entender, talvez, por que ele fez isso. Eu tenho uma ideia... conceitual. Ele queria falar sobre tesouro e dar uma dica, talvez, sobre o One Piece. Que da primeira vez que eu li foi isso que eu senti. Eu fiquei tipo, ele tá querendo dizer que talvez não vale a pena ir atrás do One Piece? Ou que vale a pena, mas tipo, não é o tesouro que importa, é a ida ou se apaixonar pela jornada e tudo mais, alguma coisa assim. Eu acreditei que por isso é pior ainda. Não acho pior. Acho ok, sabe? É uma brincadeira que ele fez. Eu acho que é ruim essa parte do Raimon. Tem a questão da aventura, nem toda ilha vai ter um vilão pra enfrentar. Mas não precisa mostrar toda a ilha, então. Né? Mas eu imagino, a gente tá reclamando, coitada da pessoa que teve que ler isso capítulo a capítulo, né? Nossa, você vê um capítulo de One Piece? Não, um filler do mangá. Caralho, foi literalmente semanalmente deve ter sido muito frustrante ler esse capítulo. Deve ter sido triste. Então, eu tenho várias coisas a comentar desse capítulo. Nenhuma é do capítulo em si. Primeiro é que o Oda ainda pensava que ele ia ter tempo de, tipo, colocar um capítulo random de uma ilha random no meio do mangá. Ele ainda tinha essa esperança que ele poderia fazer arcos pequenininhos. Segundo que ele queria desenhar... Eu tenho certeza que ele fez esse capítulo porque ele queria desenhar animais bizarros, que é a coisa que ele mais gosta de desenhar. Caraca, mas espalha isso pelo mangá. Tipo, cada ilha tem um animal bizarro. Ele faz isso. Ele vai fazer isso eventualmente. Mas o ponto é que eu tenho certeza que ele queria fazer isso. Nem aparece tanto assim o porco-leão, a coelho, cobre. Então, esse capítulo, tipo, ele é tão bosta que pra mim o melhor quadro é o Luffy pegando a cobra e falando, nossa, que coelho estranho. Sim. Pra mim é o melhor quadro. É tão ruim que é esse capítulo. Não, sério, gente, não vamos perder tempo com isso. A última coisa é importante, tipo, pra essa... É engraçado que One Piece tinha uma temática, tipo, de tesouro que era bem frequente nesse começo do mangá. Isso é algo que eu ia comentar também. Que é piratas tesouro, né? Tipo, tá totalmente 100% relacionado. Cada um tem o seu tesouro, não tem. Então aqui nesse começo, todos esses arcos que tiveram até aqui, tirando do Morgan, tinha as espadas dele. As espadas do Zoro,
parcialmente a ver. É que, tipo, tudo tem a ver com tesouro, né? Tem alguma coisa valiosa, né? Então, é interessante que ele manteve-se consistente nesse começo, nessa temática. É uma ideia que acaba sendo menos, talvez, tipo, menos escancarada em One Piece, mas é que, tipo, sempre tá lá, tipo, o que mais importa pra cada pessoa, sabe? Indo pro próximo arco, que é o arco do Usopp, a primeira página que aparece o vilão, eu falo, esse é o vilão. O vilão é o mordomo, né? Isso eu acho um simplismo bobíssimo. Tipo, esse arco inteiro é um simplismo bobismo pra mim, desculpa, gente. A primeira coisa as crianças falam assim, nossa, esse cara parece muito um vilão, né? E as crianças falam, sabia que ele era vilão porque ele parece um vilão. Eu fico, Oda, tu tá escrevendo como se tu fosse uma criança simplista que, tipo, enxerga o mundo assim. Eu entendo que a ideia de ser infantil, mas eu acho bobo demais. E ele não faz isso com tanta frequência. Ele não é tão infantil assim, na maioria. Até agora não foi. E ele não é daqui pra frente também. Tipo, de contar a história do menino que gritava lobo. Tipo, mano, vai. Sério. A primeira vez que, tipo, eu olhei, tipo, eu li, esse cara aqui, ele é um mentiroso. E aí eu já adivinhei, ele vai aparecer pirata de verdade e ninguém vai acreditar nele. É isso que vai acontecer. E aí é isso que aconteceu e eu só tava lendo as coisas acontecerem que eu já sabia que ia acontecer. Tá, e por que isso é um problema? Com essa parte eu concordo. Eu concordo que a obviedade tira um pouco da graça. Eu só tô... Essa parte do... Eu vi que era o mordomo, primeira vez que ele apareceu, eu sabia que ele era o vilão. Porra, não é tanto assim também não. Sério? Não, eu até entendo, porque tem uma hora que ele conversa e ele é só o cara chatão. Porque... Ele é só o cara chatão. Eu poderia aceitar isso, mas é que o meu problema é que, tipo, ele é só o cara chatão e eu fico, tudo bem, ele não é tão simples assim, ele é só um cara chato, não é porque ele é chato que ele é um vilão, mas no fim tipo, é assim, porque ele é chato que ele é um vilão. Ok. E eu acho isso bobinho. Eu queria voltar pra parte de design, porque a gente acabou não falando da Nami e agora a gente pode falar também dela junto com o Zop. A Nami é um design qualquer coisa, né? Nem um pouco memorável. Nada memorável. A coisa... Por que você acha? A simplicidade que funciona. A simplicidade que funciona no Luffy e no Zoro não funciona na Nami. Porque, tipo, o Luffy e o Zoro, eles têm, tipo, eles são simples, mas eles têm algumas coisinhas que diferenciam eles. A Nami não tem nada, sabe? Fala qual é a característica que diferencia a Nami de uma figurante. Ela gosta de laranjas. Ela tem um bastão. O bastão tá escondido. Ela tem um cabelo ruivo, mas só que mangá é preto e branco, né? É o problema. A Kaia tem esse mesmo cabelo. Na verdade é um cabelo laranja. Se chama laranja, no caso. Enfim, assim. Não tem nada que diferencie o layout dela. É verdade, ela não tem nem, tipo, os peitos gigantes que ela vai ter depois, que infelizmente é uma característica, mas né? Ela não ganha nem, ela não tá nem com a arma da hora ainda. Ela não tem uma silhueta memorável. Realmente, o Luffy e o Zoro tem um pouco mais. O Zoro só pela espada, né? Mas ela tem aquela camisa listrada, gente. Nossa, nem um pouco memorável, foda-se. E sabe o que eu acho mais memorável? A pseudo-mãe do Luffy no primeiro capítulo. Eu acho mais memorável do que... É verdade. A Maquina. Sim. Que ela tinha um lenço na cabeça. Ela tinha um negócio na cabeça, né? Agora, o Zop... Eu vou defender que eu gosto. Porra, eu adoro o design do Zop, eu acho muito bom. Eu acho o problema que o nariz dele no começo é um pouco esquisito, eu acho que o nariz dele fica bom depois. Porque esse nariz pontudinho, ele mente, ele tem um nariz grande. Ok, Oda, vai deitar. Agora, realmente, muita história usa isso, Pinóquio só, né? Caraca, mas é óbvio demais. Muita história usa o garoto que usa lobo, realmente, uma só, o garoto que usa lobo. Eu vou voltar à questão de que ele é um cartunesco, ele tá já mostrando... ok, eu sei, ok. Mas eu prefiro quando fica mais redondinho depois. Mas eu gosto do design dele, eu acho esse macacão, tipo, dá uma força pra ele, assim, ele tem uma cara que não tem... Isso tampa a cabeça dele nessa primeira página que ele aparece, tu pensa, nossa, esse cara parece ser foda, hein? E aí, tipo, tu mostra a cara dele, nada. Ele tem uma cara feia, que não é de protagonista, sabe? E funciona isso pro personagem dele. Eu acho que funciona por ser um personagem diferente, só isso, mas ok, é isso. Não é interessante, é diferente. Não necessariamente interessante. Diferente de interessante. Mas talvez esse seja o ponto, né? Ele é o cara normal, o cara estranho e medroso, sei lá. Ele não passa força com esse design. Embora ele, tipo, se ele passava se tivesse uma outra cabeça. Mas com essa cara... E ele faz umas caras meio... talvez até femininas de vez em quando. Quando ele dá uma... tipo, abre a boca demais e tem os lábios marcados e então. Não, concordo. Eu gosto. Ok, não sei se essa é uma informação sexista, mas tá bom. Não, é feminino no sentido, sabe, o padrão feminino. Não quer dizer que todas as mulheres sejam assim, todos os homens não sejam, entendeu?
É porque ele tem o olhinho de mini, entendeu? Aqueles risquinhos do olhinho. Agora ainda em design, uma coisa que me incomoda é o Oda ter usado no mesmo arco o mesmo lábio, sabe? Que o Django e o Usopp é o mesmo tipo de lábio. Então, tipo, ele introduziu esse conceito e já repetiu no mesmo arco. Eu acho que o lábio do Django é um pouco diferente. Mas é diferente igual. Ele é mais quadrado, né? Mas é diferente igual. E tipo, caraca, ele tem esse design do Django, aliás, ele tem um negócio de faraó, que é isso? Não tem nada a ver com hipnose, não tem nada a ver com Michael Jackson, não tem nada a ver com nada. Negócio de faraó. Você fala... O quê? É o cogumelo. O quê? Tá, mas isso é explicado numa capa uma vez, né? Tipo, cara, tipo, é bizarro mesmo. O que é isso? É um negócio de faraó. Isso é bizarro, mas é explicado depois. É um cogumelo que cresce no não queixo importa dele. o que é, o que importa é que é feio, não faz nem sentido com o resto do design dele. Não mesmo. Não. Esse arco é ruim, gente, vai. Esse arco eu não gosto. Eu acho bem ruim mesmo. Vamos ver, vamos por partes. Eu acho que é a ideia geral do cara que é um pirata, que ele fala assim, quer saber? Eu não quero mais ser caçado, então eu vou fingir minha morte e vou ganhar uma grana aqui de forma legítima, entre aspas, da forma mais legítima possível pra eu poder viver rico em paz, sabe? Sem ninguém me procurar, sem polícia vir atrás, sem nada. Eu gosto dessa ideia. Uhum. A motivação do vilão é interessante. É isso, eu gosto disso. Eu gosto do design do Kuro, do sentido, tipo, das mãos com a garra, sabe? Que aí ele ergue o óculos com a mão assim, na pose e tal. Ele sempre usa esse sistema e você se pergunta, e depois quando mostra ele com a garra, você entende o porquê ele tem esse costume. Você entende porque falam, isso eu acho besta. Não, caraca, toda essa cena do Luffy e o Zoro ouvindo o plano e os caras conversando sobre o plano que eles tinham programado já há 3 anos e, tipo, ele usa umas frases muito óbvias, tipo, tu não lembra que não sei o quê? Não, mas eu achei que não fosse que nem tal. Tipo, é muito expositivo, são vários balões de fala explicando o plano. Eu tinha pensado nisso também. Eu falei assim, caraca, mano, mas faz o menor sentido eles estarem discutindo isso abertamente e todo mundo sabe o plano. Mas eles não se falam há 3 anos, sabe? Então, tipo, faz sentido. Eles tipo, viu, a gente tá na mesma página, sabe? Tem algum sentido ali. Eu achei explicável. Eu não sei, eu acho que é muito não complexo, mas ele é muito tempo de explicação, sabe? Acho que ele podia ter resumido talvez um pouco o plano. Ou deixado o plano se desenrolar, porque o plano pode começar a se desenrolar e a gente percebe o que tá acontecendo. Mas então, interessante. Eu não acho a ideia geral do Django ruim. Eu acho até que legal também. Mas overall é um arco meio chatinho mesmo. Sabe? Eu tenho que confessar que o Django é um dos meus personagens favoritos. Nossa, muito trocar isso, poxa. Eu gosto só da ideia de que ele se hipnotiza. Eu acho que tinha que ter um protagonista, assim, que tipo, o poder dele funciona nele e na outra pessoa. Isso é engraçadinho. É engraçado, né? É uma piada boa, eu gosto. É uma piada boa, eu gosto por também. Por exemplo, em compensação, os irmãos Gato não podia dar uma foda maior pra eles. Os Nyaban Brothers, eles são meio coisa. Não, e a Panini ainda traduziu, tipo, eles são os irmãos não sei o que brothers. Que, tipo, chama eles de irmão não sei o que, ao invés de irmão não sei o que brothers. A Panini tá com esse... eu não sei se eles ainda estão, não peguei os atuais, mas eles estavam com esse costume de colocar em inglês e em português. E não só isso, em japonês também, os golpes do Luffy é tipo, Gomu Gomu no pistola de borracha. Isso, em japonês e em português, você quis dizer. Que parece que ele fala rápido o final, porque é muito mais coisa do que o começo. Por que eles não botam tudo em português ou tudo em japonês, então? Português não dá porque quebra o suspense. Quebra lógico. Sim. É verdade. Sim. Gomu no, e aí o que ele vai usar? Agora se for pistola de, aí não faz sentido, né? Podia ser então, tipo, Gomu Gomu no pistola. Isso eu acho que essa era a tradução do anime, não era? Não sei. Acho que era. Gomu no faz mais pistola, sentido. Gomu no Tipo, metralhadora. eles chamam de Gomu Gomu no Mi. Então as pessoas entenderiam que Gomu Gomu significa em relação a... Gomu Gomu na Panini mesmo? Eles colocam o nome original, só que eu acho que eles traduzem em seguida alguma coisa assim. Bom, mas voltando pro arco. Isso, o garoto né? que grita o lobo repetido, eu zero interesse, juro. E a gente nem acabou o arco nesses 4 volumes, né? A gente tá no finalzinho da luta. A luta durou demais esse arco. Tinha que ser um problema. Era uma história que poderia funcionar se fosse a mesma duração da história do Zoro. 3 capítulos, e aí, beleza, a história do menino contra o lobo, mas 3 capítulos, beleza, que interessante. E menos complexo, sem todo esse plano e sem
a mina doente. A mina doente eu acho um clichê tão... Sabe o que não precisava? Não precisava, tipo... O Mary. Vamos fazer... Não, deixa o Mary, tem algum sentido. Mary é importante no caso. A gente precisa então armar um plano pra enfrentar eles. Mas a gente armou o plano aqui, mas o plano é lá do outro lado. Então vamos até o outro lado. Isso foi bom. Eu gostei disso até. Não, cara. Não, eu acho que o problema gostei. desse arco é que as lutas, tipo, demoram muitas lutas, sabe? E não são tão lutas interessantes. É verdade. O Luffy tinha que mesmo ficar preso naquele Master por alguns capítulos. É verdade. Os caras têm que ser hipnotizados e voltarem à luta. Voltar, cara. Isso é um costume que o One Piece vai ter daqui pra frente, aqui começou. E aí é digno de nota por isso, porque começou com esse costume de... A gente derrotou o vilão, mas ele ainda vai participar? Sabe, um pouco? Ele ainda vai aparecer aqui mais uma vez? Dependendo do caso, eu aceito. Isso é que nesse é tipo, eles são totalmente inúteis. Eles não servem como personagem, eles servem pra ser adversários de novo. Não, eles servem pra mostrar os poderes do Django, na verdade. Mas na hipnose eu acho que tem aquela parte que se anula um pouco, eu acho tão patético. Que eu entendo que é a piada que o Luffy foi hipnotizado também. Mas tipo, eles foram hipnotizados, o Luffy também foi, e aí tipo, não mudou nada o fato de eles serem hipnotizados, então, né? O maior problema é que eu vejo aqui nesse arco a tentativa de repetir o que a gente elogiou nos outros dois. Que foi essa dinâmica de tipo, tá acontecendo várias coisas. Só que aqui começou a ter personagens demais. E várias coisas desinteressantes. É desnecessário também. Então, aí por ter personagens demais, ele tem que colocar mais coisa. Só que não necessariamente essas mais coisas enriquecem a história, sabe? Os dois irmãos não enriquecem em nada a história, sabe? Podia ser um personagem só, por exemplo. Podia ser só o Django. Podia não ser sabe? nenhum. Dava um jeito de ser o Django e o Kuro, sabe? Que ainda vai ter a Zop luta e a com o Nami, Kuro. eles não têm uma luta X1, eles têm uma luta, tipo, como controle de área, então eles não precisavam de outros personagens nomeados. Aliás, voltando pro tema que a gente falou dos caras styles, do nível de poder e tal, a Nami ela já trouxe isso que, tipo, ela não tem. A gente falou, tipo, qualquer um pode lutar, exceto a Nami. Então, tipo, ela dá um golpe na cabeça das pessoas e é tudo que ela sabe fazer. Parece que ela tá no nível do Sop, às vezes, talvez um pouquinho mais fraca. Então, ele e aí também vem não o é. Tem um Zop, estilingue, pelo menos. aí vem o Zop, que aí vem com o bastão. estilingue e você fala, ok. E é isso, sabe? Tipo, aí esses poderes não foram tão interessantes, sabe? Tipo, esses personagens como conceitos não são, nesse começo, não são tão interessantes quanto os outros que eles apresentaram? Eu acho que eu gosto do Sop pela surpresa, porque parece que ele é um medroso que não consegue fazer nada, e aí tem um momento que ele acaba com os dois guardas lá da mansão, e eu me empolguei até com aquela lutinha que ele com o estilingue, eu acho. Ok, mas não tem nada de interessante depois disso, né? Tipo, em termos de Esse olha poderia só ser mais... que style, olha só que poder legal, não tem nada disso. Mas daí gera o contraste com os que são mais style, mais fodões, né? Porque, tipo, os que são fodões são style. Eu acho que esse arco poderia ser muito mais interessante se ele tentasse desenvolver mais esse lado do Zop ser medroso do que ele ser mentiroso. Porque esse negócio de mentira, eu tô avançando, mas acaba nem sendo o grande aspecto, tipo, do desenvolvimento do personagem. É mais negócio dele ser medroso e tal. E aquele negócio, colocou esse negócio do menino que gritava lobo e, tipo, não é legal. Você já falou de 3 vezes isso me incomoda toda vez, porque não é exatamente o menino que ele tava no lobo, mas tudo bem. É, o menino que tava piratas. Não, porque não é tão a mesma coisa, apesar de ter essa é literalmente a mesma coisa, o conceito é o mesmo, eu acho. É tipo, o cara morreu e ressuscitou 3 dias depois, mas não é a história de Jesus. Esse conflito é o que ele tem com a vila. O conflito que ele tem com a vila não é o mesmo conflito que ele tem com o resto da saga. Concordo. E aí vem a questão. Serviu pra alguma coisa esse conflito? Que ele tem com a vila? Ele desenvolveu um pouco da história dele com a Kaia. E aí, se você gosta disso ou não, é outra história. Ele podia ser o mentiroso que conta mentiras pra Kaia. É isso. Sim, sabe? Mas aí... E não precisava ser o mentiroso que corre na vila gritando que tá vindo pirata. Mas por aí, que ele faz se isso? ele não fosse mentiroso que corre pra vila contando que tem pirata, ele não seria o mentiroso que, na verdade, está prevendo as coisas. Mas esse que é o problema, porque esse é o clichê do menino que tava louco. Ele não é. Que ele fala o tempo todo. Ele tá certo. Não vou contar a história do menino que gritava lobo agora. Caraca, é a história do Sop, é essa a história. Sim, eu sei qual é o conceito do menino que gritava lobo. Só que... apesar de ele ter a mesma estrutura, é muito irrelevante, muito mínimo essa parte. Sabe o que faltou? Ao invés de gato ser lobo, os piratas, ao invés de cima dele ser gato, são lobos. Daí o Bosch ia aceitar que é o menino que tava lobo. Leonardo, não, continua sendo irrelevante. Não, eu acho que é uma parte bem grande, de um volume e meio quase. É grande demais. É grande demais. Aí a questão não é tipo o que isso acarreta. Tipo, quantos quadros tem. Mas é só de ter isso, ele torna mais maçante todo o processo. Porque tem todo esse conflito que precisa ser endereçado ao longo da história,
que podia não ter. Podia só não ter. Podia ser só o menino que mentia pra Kaia, sabe? Ele é o menino que mente, mas ele mentia pra Kaia. E os piratas vão invadir, eu vou mandar todo mundo evacuar. Foda-se, não faz diferença, porque os piratas, de fato, tipo, se bobear, nem iam invadir a vila, iam invadir a casa da Kaia, sabe? Esse plano acaba sendo talvez muito complexo, desnecessariamente também. Porque a relação com a vila é desnecessária. Tipo, a vila não faz nenhuma diferença na história do Sop da Kaia. A vila. Eu nem sei porque a vila tá lá, na verdade. Só tá lá. Não é que nem a história do Bug, que tipo, a vila faz uma coisa. Essa vila, foda-se essa vila, não faz nada. Sim, essa vila só tá lá e tem os 3 menininhos que são da vila. E o cara esses menininhos. Tamaneg. Porra, os menininhos são muito bons. Como assim? Os menininhos têm um design melhor do que o da Nami. Tá, ok. Vamos encerrando aqui. Talvez uma pergunta que vai levar a gente pra encerrar essa conversa é que alguém comentou no blog que, nossa, como é que vai ser esses caras comentando 4 volumes que não acontecem nada? Eu fiquei pensando, a gente teve muita conversa aqui no final das contas. O podcast foi bem mais comprido do que eu imaginei. Mas vocês acham que acontece pouca coisa no final dos contos em 4 volumes? Não. Acho uma reclamação inválida, inclusive. Eu não sei, talvez aconteça pouca coisa, tenha poucas consequências, mas acontece bastante coisa. Mesmo nesse arco do Sop, que tipo, a gente acha longo demais, mas acontecem coisas, entendeu? Não é como se a história parasse. Estão acontecendo várias coisas que é coisa demais. Acho que esse é o problema. É que, não sei, a impressão que eu tenho é que talvez avançou muito e aí depois avançou pouco. O flashback do Luffy, Zoro e a aparição de Nami, e aí depois já começou uns arcos mais compridos, que é Bug e... O arco do Bug avança. Eu acho que o problema é o do Kuro. O do Kuro ele é mais longo. Tipo, ele ocupa boa parte desses 4 volumes que a gente vai discutir, né? Um volume e meio, quase. É bastante. E ainda não acabou. E ele, tipo, não acontece tanta coisa, não. Não é tão legal. É que ele não terminou, né? Quer dizer, acontece muita coisa, mas não é legal as coisas que acontecem. Na verdade. É verdade. Os capítulos sozinhos. Não avança a história em nada, basicamente, que é isso que eu quero falar. Avançar a história de One Piece, realmente as coisas vão realmente avançar a história quando terminar esse arco, quando terminam os arcos. Porque cada um é um pouco isolado. Eu acho que, por exemplo, apresentar personagem, contar um pouco da história do mundo é avançar a história pra mim. É isso que eu quero dizer. Avançar o plot em geral, assim. Poxa, você ia falar alguma coisa que eu te cortei, desculpe. É porque eu acho que é aquela coisa que a história, como o Estranho comentou, ela não tem exatamente... Acho que não foi estranho, sei lá, enfim. Mas ela não tem um ponto de chegada, então isso vai depender um pouco de como você está vendo. Como não tem um ponto de chegada, talvez pode ter acontecido muito ou pouco. O One Piece não é um ponto de chegada? Tipo, nesse momento a Grand Line é o ponto de chegada deles. Mas a gente não tem uma visão clara de qual é o processo até lá. Sabe? A gente começou a ter a visão do processo. Uma pergunta melhor, como vocês acham que seria acompanhar semanalmente? Isso seria um problema pra mim. A gente não faz isso. Porque eu acho que esses 4 primeiros volumes, né, meu amigo? Eu nunca acompanhei semanalmente, mas o arco do Soap eu ia achar cansativo, o filler lá do menino do baú ia achar cansativo, mas em geral, acho que o resto... do menino do baú você ia achar cansativo, é um capítulo. Eu ia achar cansativo esperar uma semana pra ler um capítulo bom e ia qualquer coisa. Eu acho que eu ia dropar no Zop, viu? Ô louco, talvez não ia dropar. Eu não sei. Eu não ia dropar porque eu tentei ler ele antes na internet, não era semanal, mas eu tentei ler e eu não dropei, eu dropei no Sanji. Não sei o que isso quer dizer. Que é bizarro da sua parte. O que é bizarro mesmo. Eu sei, eu sou louco. Eu era, né? Tô só esperando, porque quando eu for chegar nesse do Sanji, eu vou virar o fanboy de One Piece, vocês conhecem. Não, tenho críticas a tudo. Acho que é isso que a gente tem pra comentar então de One Piece, né? Esses 4 primeiros volumes, não precisa ninguém dar sua visão final, a gente vai... Mês que vem a gente tá aqui de novo. Esse podcast foi um pouco mais comprido, talvez porque a gente queria falar de muita coisa da arte, desse tipo de coisa, né? Acho que o próximo vai ser um pouquinho mais curto, espero eu. Tem coisas que não vão ser repetidas, né? Que a gente tá falando, tipo, mais geral do mangá, que não vai se alterar em 4 volumes. Sim. Sabendo que é One Piece, vai ter coisas repetidas sim. Ô louco. Ok, vamos ver isso até mês que vem então, né, gente? Isso aí. Até mês que vem. Mês que vem é nóis. Leave them all day. Se a gente fizer um nome grande, assim, tipo, matando mangás gigantes. Alguma coisa cuja a frequência seja mensal. O nome do meu podcast não pode ser esse.
Alguma coisa que seja mensal? Menstruação. Caraca, que foi tudo. Sacanagem. Mangastruação. Mangastruação, esse é bom. É um mensal, ué. Caraca, Ciclo ainda bem que eu tô gravando isso. Sério? Lunar, sei lá. Dá pra fazer um podcast só de como descobrir um título para esta merda. Calma aí. Fala. Fala um título, pergunta pra Luiz um título. Você Mangá vai no não vale hospital do porque entrou um mosquito no seu ouvido. Estão rindo aqui. Nossa, não. Eles estão rindo de você, Luísa, porque escutaram o que eu acabei de falar. Eu sei. Eu sei como é, Luiz. Luísa, não tá no seu ouvido o mosquito. Às vezes Luísa. tá, às vezes fica assim, às vezes fica, é real. O Acontece. Leonardo tá falando que fica Real e assim. oficial, real e oficial. Calma aí, deixa eu escutar os conselhos. Fala. Eu, Fala aí, eu, Leonardo. eu já, uma vez entrando no meu olho, inclusive, ficou um tempo vivo. Não foi Ah, legal. vai se fuder, que mentira. Sério, eu tava correndo, ele veio vindo, eu correndo, ele veio vindo, correndo, ele veio vindo, pum, peixei, ficou no meu olho, meio se mexendo. Você ficou E aí vendo ele vindo? Você ficou. Eu não- Falando aqui, Na o rua, Leonardo, meu imagino- amigo aqui, tá falando Eu que imagino. entrou uma vez no ouvido, no olho dele, vivo. Tem gente que eu ouvi falar de casa que já, tipo, colocou Tem casos de mosquito que põe ovo dentro do olho da pessoa, eu já ouvi falar disso também. Não. Ainda bem que faz tempo. E um Tá, você já enfim. tentou pôr o cotonete? Não, É, já tá. não saiu. Mas daí vai Não, enfiar não mais, vai. pá. E tipo, esquenta um pouquinho de água, põe e aí vira. Eu vou fazer isso, não vai eles fazem. Pra que eu pago? Você tá fazendo minha mãe levar você até o hospital. Você vai sozinha? Ela fez comigo, mas eu falei com ele sozinho. Tá Tá com bom. mosquito. Vai no veterinário. Tá, eu vou fazer um miojo então, pode ir. Veterinário? Você é maluco. O mosquito é um animal, caralho. Caraca, eu não acredito, mano. Desculpa aí, eu atrapalhei Falando tudo. sério, Leonardo. O mosquito não é animal, o mosquito é o quê? Hard work that makes the man. Keep it on, you know I can. 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 You know